Bem-vindos ao 2 Dedos de Teologia. Teologia é o nosso esporte. Espera aí, isto não está a soar Não, bem. isso é outro podcast. Não é? Não, Joel. Para já fizeste mal, tinha que ser. É uma questão de tom. Tom. Bem-vindos ao 2 Dedos. Tens que subir, senão vai lá dá. acima, não vê-se logo que é falso. Mas isso é feito. uma técnica minha pra tentar melhorar o meu humor no vídeo. Sério? Porque eu sempre tô sozinho, não tenho uma equipe. Sou eu Não tem, sozinho, não. Não tá lá tens ninguém ninguém, contigo? né? Não, nunca tem ninguém. Eu só pensava ouvi que havia gravar. Sim, eu sozinho numa sala fria, com uma câmera. Aí geralmente eu estou do jeito que vocês me veem no dia a dia, assim, meio... É por isso que eu vos digo, é grande fraude que as pessoas julgam que o Iago é uma explosão de comunicação e não, ele é um jovem com problemas de socialização. Até para gravar tem que ser Então, uma sala geralmente, sem- se eu começar a gravar no tom que eu geralmente me comunico, eu vou estar, oi, como é que vamos? Tudo bem? Bem, então vamos lá começar Então é a isto. minha forma de tentar subir já começou. o Ok, clima, ok. assim. Não, Exato. vamos apresentar. Vamos apresentar. Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa. Agora não me enganei. Cultura e religião semanalmente. Temos dois convidados. Temos o Iago Martins, conhecido pelo podcast. Queres fazer a tua introdução? Foi com tu Não, começaste. sou um pastor do Ceará que grava vídeos pro YouTube. E temos o pastor Tiago Cavaco, da Igreja Cá estou da eu. Lapa. Grande. Já agora, o pastor Tiago Cavaco é o nosso pastor. É o nosso pastor. A gente já o conhece há uns mesmo, anos. né? Chegados a 2023, temos de admitir isso. Tentámos fugir. Não dá mais para esconder essa Ninguém informação. ninguém quis as solas. O Tiago foi o único que nos aceitou, portanto. Olha, falando nisso, nós costumamos ser duas solas, mas hoje somos quatro. Iago, nunca estivemos tão perto da reforma. Qual é que tu deixarias de fora? São Exato. 5, a gente somos 4, a gente é 4. Sola Qual é que tu Escritura, deixarias Sola fora? Cristo, Sola Graça, Sola Fide, Sola Deo Glória. Qual é que deixarias de fora? Ele lá de chegar, mas como hoje somos só 4, temos que escolher. Nossa. Bom, eu vou tirar o Soli Deo Glória porque na reforma luterana não tinha o Soli Deo Glória. Era só olha, 4. já aprendi Calvino uma coisa. adicionou a quinta. Então só pra seguir o rumo histórico, se é pra tirar alguém, eu vou tirar o que é mais tardio. Segues a mesma Justo, linha? Segues a justo. mesma linha? Mas Tiago? dói no coração. Sim, também. Eu vou à sombra, eu hoje vou à sombra do Iago. Não podes. Ô, precisamos de um quinto convidado, não tem como deixar o Soli Deo Glória de fora. Muito bem. Olha, Mas quem é o Sola Gratia, o Solos Cristos aqui desse rolê aqui? Porque esse é o perigo. Não, Cristo. Claramente. Mas olha, fala-nos um pouco acerca de ti, Iago. Estávamos aqui mesmo antes de começarmos a gravar. Começaste, ou seja, quando é que começa a tua vida pastoral? Aliás, como é que começa a tua vida de fé? Como é que te tornas pastor? E se os vídeos no YouTube começaram antes de ser pastores ou depois de ser pastor? Legal, começaram bem antes. Eu era um jovem católico nominal, como nós dizemos no Brasil. De uma família católica peronomútil. A gente era católico, mas ia em missa de sétimo dia, fui batizado, fiz primeira comunhão, mas nunca fui fixo, frequente na igreja. Um colega de rua, da nossa rua, pregava o evangelho pra gente, e tinha uma igreja na minha rua, a gente acabou indo a essa igreja, eu tinha 14, 15 anos de idade. E foi ali que eu encontrei Jesus no primeiro momento. Um ambiente bem imaturo de religiosidade voltada à teologia da prosperidade, a um tipo de hipercarismatismo extremado. Mas foi ali que houve evangelho bastante para que eu pudesse crer. Com o tempo eu mudei para a Assembleia de Deus, saí dessa igreja batista hipercarismática para a Assembleia de Deus, que era mais tranquila até do que essa igreja. E foi durante esse período na Assembleia de Deus que, através da internet, eu conheci a fé reformada, o calvinismo, a reforma. E foi quando toda a minha compreensão sobre fé começou a mudar. E nessa mudança das minhas compreensões sobre a fé, foi quando eu comecei a buscar uma igreja mais coerente com o que eu acreditava. Eu não achava que eu ia mudar a Assembleia de Deus, sabe? Isso não é... Eu era um jovem de, nessa época, 17 anos, por aí. Eu não ia mudar nada como um simples jovem de igreja. Então eu fui procurar uma igreja que estivesse mais adequada à doutrina que eu estava seguindo agora. Foi quando eu encontrei o movimento batista lá em Fortaleza. Existe um grupo de batistas calvinistas, são os batistas regulares. Fui membro dessa igreja, passei a ir para o seminário enquanto membro dessa igreja. Mas eu comecei a produzir conteúdo para a internet logo quando eu conheci a doutrina da reforma, aliás, 17, 18 sempre anos. conteúdo teológico, foi logo... Sim. Nunca produzi outra coisa além de teologia para a internet. E usava muito texto nesse período. Então e em rede social, obviamente.
Então eu escrevi em redes sociais e o blog Voltemos ao Evangelho, que foi um grande frisson no Brasil, que foi por meio de quem eu conheci a Fé Reformada, sempre precisava de alguma ajuda técnica com sincronia de legendas, né, para pregações em inglês poderem ser entendidas no português brasileiro. Então eu já tinha feito esse tipo de sincronia de legenda. Sabe quando você baixa um filme legal? Sendo que na Europa ninguém faz esse tipo de coisa. Não. Nunca. Aqui, não, mas no nunca Brasil sei. é muito comum. Você baixa um filme legal em inglês, você quer legendas, né? Você chama de legenda aqui? Subtítulo? Sim. De Até legenda. porque nós só temos legendas. Não temos dublagem. Ok. Então, você quer fazer o download de uma legenda e você encontra na internet legendas feitas também ilegalmente por grupos de voluntários. Eu era um desses que fazia legendas ilegalmente de alguns seriados e coisas assim. Confissão Se de calhar pecados. havia Você alguns pergunta filmes quem com é a legendas. pessoa, né? Se calhar a minha o só ao Iago. Iago foi essa, foi através do filme. O que pode Estava a ver o explicar Exorcista e aprendeu. O Iago Martins dizia no final. e o que pode explicar a razão porque os brasileiros geralmente entendem os filmes tão errado. Porque Não vou me pessoas defender que disso. julgam que estão a perceber em inglês a traduzir aquilo tudo ao contrário. Mas aí, como eu já tive essa experiência, eu me ofereci para fazer sincronia das agendas dos sermões. Logo, muito cedo. E eu sempre gostei de escrever, mesmo antes de ser crente. Claro, escrevi meu primeiro livro aos 9 anos, à mão. Qual era né? o título? Qual era o Não, título? não tinha título. Era uma uma romanceada ali do um jogo que eu jogava no Super Nintendo, chamado Prince of Persia. O jogo. E eu escrevi um romance em volta da história de um príncipe na Pérsia que ia salvar uma princesa, escrevi toda à mão, uns 20, 30 páginas. E eu perdi, obviamente, isso tudo, graças a Deus, que devia ser horrível, né? Mas eu escrevia muita poesia, eu gostava de escrever contos e crônicas, tudo horrível, obviamente, mas eu gostava de escrever. Então, quando eu me tornei reformado, eu comecei... E meu processo de aprendizado é muito processo de escrita. Eu escrevo para aprender. É um jeito de organizar minhas ideias. Então eu começava a escrever muita coisa, a redigir muita coisa como uma forma de tentar compreender o que estava acontecendo. Na minha forma de aprender, quando a ideia se torna um texto, ela consegue ser melhor avaliada. Então, para mim, escrever sempre foi um processo de aprendizado. Com as redes sociais, com o Voltemos ao Evangelho, eu comecei a me oferecer para escrever alguns artigos, algumas coisinhas. O Vini, muito generosamente, me deixava publicar algumas coisas lá, muito mais do que eu merecia. E nas redes sociais eu comecei a escrever muita coisa. E veja, era um tempo em que não havia os grandes figurões da teologia brasileira produzindo conteúdo para a internet. Eles vieram muito, muito posteriormente. Então não tinha ninguém lá. Talvez tivessem as redes sociais ali, mas não era um ambiente de produção sistemática. E eu comecei a produzir sistematicamente para o Facebook, principalmente. E eu consegui um pequeno público que enviava perguntas, né? Como é que é isso? E esse assunto e tal. E eram perguntas para as quais eu nem sempre tinha resposta. E eu comecei a procurar essas respostas e escrever essas respostas. Então eu juntei ali um pequeno grupo de pessoas interessadas nas coisas que eu tinha para dizer. E foi quando as perguntas que passavam a me enviar pelo inbox do Facebook, e que à época eu, como um jovem de 17, 18 anos, tinha muito tempo para responder, começaram a ser mais do que eu dava cabo de responder. E eu consumia muito o YouTube à época. Na época tinha os grandes youtubers brasileiros, os vlogueiros que tinham começado aqueles vídeos de um talking head falando pra câmera. E eu achava aquilo muito fascinante. E eu tive a ideia, poxa, será que ficaria legal isso de teologia? Não conhecia nada disso de teologia na época. O que a gente tinha no YouTube eram pequenas gravações de sermões, cortes, jams, como a gente chamava na época, colocava uma música e fazia um corte e tal. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer pequenas transmissões ao vivo, aos domingos à tarde, que era o meu tempo livre, onde o pessoal me mandava perguntas ao vivo, eu respondia tudo ao vivo, e eu gravava aquilo com uma câmerazinha solta, assim, na casa da minha mãe. Eu pegava esse vídeo, cortava, fazia melhores momentos, sei lá, e colocava no YouTube. Era um canal chamado Vlog do Iago. Esse era o nível de criatividade do nome do canal. E ali eu tinha 17, 18 anos, né? Foi quando eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube sistematicamente. E foi aí que começou a minha jornada com produção na internet. Aos 19 eu vou pro seminário. Hoje o programa Pergunte ao Pastor começou no vlog do Iago como Pergunte ao Seminarista. Era Pergunte ao Seminarista o nome do programa. Vai terminar no Pergunta ao Apóstolo. Não, acho que não muda. Acho que não chega a tanto. Mas ainda fazes legendas ou não? Não mais. Isso ficou num passado muito distante.
Só quando eu entrevisto alguém em inglês, aí tem que colocar a legenda lá. Mas nem sou eu que faço, tem uma equipe que faz muito bem, graças a Deus. Mas foi assim que começou. Foi assim que começou. Produzi esse canal por alguns anos, chegou a 10 mil, 20 mil inscritos no YouTube, sei lá. O que na época era incrível, né? E aí eu parei esse canal, porque o meu pastor não gostava. Na Sério? época, sim. Ele achava que, sei lá, Ainda estavas na Assembleia de Deus ou já estavas não, na já Igreja estava na Batista? Igreja Já estavas Batista. na Igreja Batista. Estava no seminário teológico já. E meu pastor não gostava muito. É E normal, talvez ele né? tivesse razão. Eu preciso olhar em retrospecto. Eu precisaria assistir os vídeos de novo para ter uma noção. Mas veja, um rapaz de 19 anos na sua igreja, gravando vídeo de teologia pro YouTube, respondendo perguntas das pessoas, já viajando, começando a viajar para pregar, ainda no começo do seminário, recém-saído de uma Assembleia de Deus, era uma coisa muito, muito esquisita para o pastor. Ele dizia que não, você tem que acalmar, parar um pouco, vai pro claustro, sai dessa exposição. E eu obedeci. Saí da exposição, parei de gravar vídeos pro YouTube, parei de aceitar viagens para pregar, e fui focar nos estudos do seminário e tal. Lá pelas tantas foi quando eu comecei a querer voltar a gravar vídeos, né? E foi quando nasceu o 2 Dedos de Teologia, como um projeto que nasceu na minha cabeça. Eu chamei um amigo à época para gravar comigo, gravamos junto algumas coisas por alguns anos. Depois a gente tirou tudo do ar, porque esse amigo não quis mais vida de exposição. E então eu voltei a fazer tudo e então construí o 2 Dedos de Teologia que a gente tem hoje. E é isso, mais ou menos isso. Sempre viveste no Ceará? Ou... Sempre, nascido e criado, como dizemos. Nasci no E Ceará estudos teológicos também lá? também. Eu fiz o meu bacharel em teologia pelo Seminário Instituto Bíblico Maranata, que é o CIBIMA. Fiz a validação do meu currículo pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Isso é uma coisa bem brasileira. A gente tinha, os seminários teológicos não são aprovados pelo nosso Ministério da Educação. Então, você tem que lutar muito para conseguir isso, é muito caro, muito burocrático, muitos seminários não buscam isso. Então, você tinha um processo que era de validação do diploma. Você fazia todo o seminário, então você fazia um ano a mais em outra faculdade que fosse validada para poder validar o seu diploma. Então, fiz validação pela Sul-Americana, fiz mestrado em Teologia Sistemática pelo Instituto Aubrey Clark, também do Ceará, mas outros estudos eu fiz fora do Ceará. Eu tenho 2 pós-graduações. Tem esse conceito aqui de especialização? Sim. Uma na área de neurociência e psicologia aplicada, pelo A Mackenzie, pergunta, São Paulo. a pergunta é: tem esse conceito no Brasil? Tem. Ok. Não, porque nos Estados Unidos não tem esse conceito de especialização. De pós-graduação? É difícil até traduzir. Tem uma polêmica imensa sobre como você coloca no currículo para os americanos pós-graduação. Né? É meio doido. E tem uma outra especialização na área de economia política, também em São Paulo, né? Pela Unítolo. A igreja que tu pastoreias era esta igreja batista ou é uma nova igreja batista que... Uma ou outra. Quando eu estava no seminário, no último ano do seminário, o deão acadêmico do seminário, o pastor Valbas Chiveras, pastor de uma igreja modesta de periferia, na Vila Peri, que é um bairro de periferia da minha cidade, me convidou para ser pastor auxiliar dele. Né? Então, no último ano de seminário, eu tinha 23 anos, eu fui auxiliar o pastor Valbas como pastor auxiliar lá na Igreja Batista Mananhã. Igreja que hoje tem 35 anos, mas era uma igreja, ainda é uma igreja bem humilde, na periferia, não muito vistosa. Continua no mesmo lugar, continua na mesma rua sem saída, continua na periferia em uma esquina muito perigosa. Mas é um lugar onde eu comecei a pastorear, continuo pastoreando. E, sei lá, apesar de todas as polêmicas, o Mark Driscoll uma vez falou que o melhor ministério é aquele com o qual você se casa. Né? E eu acho que é muito legal você ter essa visão de longo prazo com a igreja, assim, Eu venho de um contexto em que muitos pastores pulam de igreja em igreja, ficam 4 anos no ministério, 5 anos, então vão para outras igrejas e, bom, a realidade de cada um e de cada denominação é diferente, eu não estou aqui para avaliar isso, mas não é o tipo de ministério que eu gostaria de viver. De ficar pulando de igreja em igreja, ou então tratando o ministério como um tipo de carreira em que eu vou procurando lugares maiores. Alguns colegas, quando conhecem a Manaim, a minha igreja, porque assim, eu sou um cara que está na internet, num estúdio, com uma câmera cara, falando, e estou em lugares chiques, né? Fishes, assim, lugares fishes. Não, mas chique, chique, porque fixe é legal. Só legal, ok. Lugares chiques, né? Em lugares... Aí eu falo em podcast, as pessoas imaginam que eu vivo em um contexto mais rebuscado, um pouco mais elegante. E minha igreja é uma igreja extremamente modesta, extremamente comum, que não tem muito dinheiro, que não tem muita gente importante, que não é no membros? local... Tem 200 e poucos membros, por domingo dá umas 300 pessoas mais ou menos. Não é? E é muito legal, assim. As pessoas tratam como se fosse um período de provação da minha vida, assim. De não, Deus está te colocando aí por enquanto, sabe? Mas em breve ele vai te tirar de trás das ovelhas malhadas, sabe? Como um Davi que virará rei. E tem uma visão de prosperidade ministerial, assim. Eu digo, cara, mas esse não é o meu por enquanto.
Esse não é um tempo de aprendizado e provação. Mas Isso é isso aqui. Mas sonhas com isso ou não? Seu sonho com o quê? Sim, com uma igreja, uma mega church. Não. Deus me livre. Deus me livre. Eu não sei se eu tenho talento pra isso. Eu acho que eu não sou, sei lá. Eu não sou administrativo bastante. Eu não sou formal e institucional bastante pra algo assim, eu acho. Eu gosto de um tipo de pastorado muito da velha guarda, assim. Eu tô de estar muito relacional, de estar muito acessível. Todos os irmãos da igreja têm meu celular, todo mundo sabe onde eu moro, as pessoas têm acesso à minha casa, ao meu escritório, ninguém fala com a Atendes secretária. os telefonemas quando te ligam? Sim. Desculpa. É mais fácil atender as mensagens no WhatsApp. Eu não tô sentindo a provocação aí. Se estivesse a precisar de 2 solas. Ok. Eu gosto de estar na casa das pessoas. Eu dou gabinete pastoral, eu faço visita pastoral, eu tô na casa dos irmãos, eu tô dando aconselhamento, eu dou discipulados, eu converso normalmente com os irmãos, eles estão na minha casa comendo churrasco, eu tô na casa deles nos aniversários. Eu gosto do pastorado comum. É o pastorado que eu aprendi e é o pastorado que eu amo. Eu já fui convidado a outros tipos de pastorados em outras igrejas e outras cidades. Principalmente porque vislumbram o Iago da internet. O Iago da internet traria muita visibilidade à minha igreja, ou o Iago pregador. E o Iago pregador traria o ensino teológico e educação teológica para minha comunidade e seria uma pregação atrativa. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão olhando para um personagem que não existe. Não é? O pastorado não está no YouTube. Ninguém sabe como é que eu pastoreio, ninguém sabe como é que eu aconselho, ninguém sabe como é que eu me relaciono com as pessoas, ninguém sabe como é a minha personalidade fora da câmera. Né? Sabem o que é o cara do YouTube em um vídeo gravado e extremamente editado e organizado para ter aquele aspecto que é uma grande atuação. O YouTube é um grande teatro, em que eu estou atuando porque faz parte do processo de comunicação. O meio é a mensagem e a mensagem se adapta àquele meio por isso. Eu aprendi a dominar esse tipo de recurso de linguagem, mas aquilo é um momento, não é quem eu sou como pastor de igreja. É completamente diferente. Às vezes as pessoas vão para a igreja e acham que a pregação vai ser uma extensão de um vídeo do YouTube. Né? E é outra mídia, é um outro meio, é uma outra mensagem até. Então, quando me convidam a outros tipos de experiência de pastorado, por um lado é um pouco decepcionante, porque não estão me convidando, estão convidando um personagem que não existe, que eu carrego 2 vezes por semana, nas terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã, no YouTube, não é o que vai. Eu acho que em nome da Flor Caveira posso dizer que foi isso que... Nós estamos Uma grande interessados, decepção. nós estamos interessados na encenação. Será uma grande decepção, me O perdoe. Iago verdadeiro tem sido uma decepção para nós. Essa é uma experiência muito comum, infelizmente. Mas também, assim, eu não me sinto muito atraído a experiências de pastorado que não são pastorado num sentido mais prático da coisa, sabe? Talvez Deus mude minha cabeça em algum tempo, talvez em alguns anos eu me veja em outros contextos ou algo assim, mas eu acho que hoje eu tô muito contente com uma vida de pastorado fora de qualquer holofote, sabe? É muito, muito legal. Vocês, Tiago, tu és pastor há 15, 20... Tecnicamente, aliás, em termos mais formais, eu fui consagrado em 2012. Mas é verdade que geralmente eu começo a contar a partir do início da plantação da igreja, no sentido em que não era formalmente o pastor, mas já era a pessoa a quem Moscavide, a igreja-mãe, reconhecia o cuidado da comunidade. E, portanto, para aqueles que há mais tempo estamos juntos, e tu és uma dessas pessoas, de facto, o início do pastorado, para mim, está lá em 2007. Pois, 15 anos. Tu és pastor há 10, 8, 9 anos. 9 anos. Então, fui consagrado em 2024. Não, 2004. 2014. Isso é que era. 2014. Essa é que era a revelação das 2 solas da Lapa, que era, nós estamos aqui para vos informar que Iago Martins não é pastor aí. Uma fraude. Não, em 2014. É isso, faz... É isso. Não, é isso, 9 anos. Eu, não conhecendo a tua igreja, em termos de membros, até acho que há de ser bastante semelhante à nossa, em termos de assistência, se calhar. Não sei como é que são as vossas instalações, nunca vi realmente imagens da vossa igreja, não sei se são semelhantes aqui à acho igreja. Que ninguém viu. Pois, o que eu acho maravilhoso, é porque, nesse sentido, há uma grande incógnita em torno de mim. Então eu estou muito exposto no YouTube, mas não. Porque eu escolho muito, eu não sou um influencer,
sabe? Eu não sou um discutível. youtuber de lifestyle. É discutível, Não és Sabe? ou não te consideras? Eu acho que eu não sou. Eu não sou um youtuber de lifestyle. Eu não tô mostrando a minha vida o tempo inteiro. Eu não tô me posicionando o tempo todo, mostrando minha rotina. Minha rotina é um saco, igual a de todo e qualquer pastor. Eu acordo, eu cuido da minha família, eu faço culto com minha casa, eu fico no escritório estudando e escrevendo e vou pra casa de um irmão. E assim, um dia disseram, faz um vídeo com a tua rotina. Cara, minha rotina é muito simples, não tem muita graça. E assim, eu não me considero um influencer nesse sentido. Eu sou um educador. Eu sou muito mais um educador do que qualquer coisa. Então, pra mim, onde é que eu ia chegar com isso? Tô tentando lembrar onde é que eu ia chegar. Por causa da Manaim, de não haver muitas sim, imagens então, acerca da dimensão da Manaim. Por isso, a gente, por exemplo, não usa a minha imagem como uma forma de marketear a igreja. A gente não faz marketing da Manaim no meu Instagram. Eu faço stories convidando para os cultos e venha para o culto no lugar tal. E isso nunca acontece. A gente não usa as redes sociais como meio de divulgar a igreja, por exemplo. Isso é quase uma estratégia nossa, consciente nossa. A gente não quer vários turistas vindo para a igreja simplesmente para tirar uma selfie com o pastor e sem se engajar de fato na comunidade. Né? Nós queremos pessoas que queiram se engajar na comunidade e a gente acha que esse tipo de divulgação não é o que a gente quer construir. Ia-vos perguntar... E o que eu ia concluir é que isso cria uma aura de mistério. De forma que existem páginas de fofoca gospel no Brasil. Fuxico Gospel. Esses fuxicos gospels da vida. Como é que é? Fuxico Gospel. Yeah. O que é um absurdo, né? Que ficam tentando... Absurdo ou bocado? Os dois. Que ficam tentando descobrir sobre como é a minha vida, sabe? Quem é o Iago Martins por trás das câmeras, sabe? O que é que cara, ele é muito esconde? sem graça. O que é que ele esconde? O que é que ele esconde? Nada, não tem nada. É isso, não tem nada. Eu acordo, eu vivo com minha família, vou no shopping, como? Não tem nada por trás das câmeras. Então rola muitas fofocas nos grupos. Eu tenho um pastor em Fortaleza que conheceu o Iago e acha que ele é assim, e diz que ele é assado, e ele se comporta daquele jeito. E eu acho graça, assim, porque eu convivo comigo o tempo inteiro e eu me acho muito desinteressante. Então eu acho muito louco quando cria-se essa aura. Como será a igreja do Iago? Nossa, como será? E assim, é uma igreja muito comum, não tem muita coisa lá. O que é que vocês gostam mais no trabalho pastoral e o que é que gostam menos? O que é que para vocês é o maior desafio? Já falei muito. Começa essa. É curioso porque, honestamente, a dicotomia é boa porque geralmente eu não penso no trabalho pastoral a partir da dicotomia do que é que eu gosto mais e o que é que eu gosto menos, porque o que me vem imediatamente à cabeça é que o que é possível ser pastor e gostar? Você foi mais sincero do que eu seria. É só penitência. Você é mais sincero do que eu seria. De facto, não seria uma coisa muito protestante de dizer, porque de facto eu não acredito que ser pastor é uma penitência. Mas bem, há uma coisa que eu posso dizer, aceitando a boa instigação da tua pergunta, Joel, porque e esta é uma coisa que, por exemplo, na Lapa nós com frequência falamos acerca disto. O pastor, ele está na primeira fila, de certa maneira, usando esta analogia da primeira fila, quase numa sala de cinema. O pastor está sempre na primeira fila, de certo modo, para a vida da comunidade. E por isso é-nos dado um privilégio de... Se calhar a comparação não é mais feliz, porque não é uma questão de quem está na primeira ou na última. A ideia de primeiras e últimas filas é muito anticristã, mas dos privilégios de eu ser pastor é que, diante da graça que muitos outros vivem na comunidade, eu geralmente tenho uma perspectiva absolutamente privilegiada. E vocês sabem isso, tu, Joel, tu, Tiago. Algumas das coisas mais fantásticas que vocês já viveram, eu sou um privilegiado. Eu não vi tão bem como vocês, mas fui provavelmente as pessoas que... Também acontece o reverso, não é? Alguns dos momentos mais difíceis da nossa vida e da vossa vida, eu estava lá também na primeira fila e, portanto, eu acho que isso é uma coisa... É um privilégio que faz com que a nossa vida de pastor seja carregada de maravilhas e as misérias que existem.
nós sabemos que elas vão ser transformadas em maravilhas e lá estamos nós, privilegiadíssimos nessa primeira fila. Eu acho que o que eu mais gosto no Ministério Pastoral é justamente poder ver de camarote o progresso na fé das pessoas. Geralmente, a menos que a gente tenha muita intimidade com as pessoas, a gente não vê isso, não está lá para perceber isso. Mas como nós estamos com as pessoas no seu pior, é no momento do adultério, é no momento da depressão, é no momento da adicção, é no momento da doença, é ali em que a gente senta e diz, ok, esse casamento está destruído. Ok, esse relacionamento familiar aqui não tem para onde ir. Ok, esse coração está em frangalhos. E a gente percebe esse processo de estava aqui, pareceu que não tinha mais salvação, e agora esse casamento está restaurado, e agora essa relação familiar é guiada pelo perdão. E poder ver esse processo, para mim, de longe, é a melhor coisa do Ministério Pastoral. É o que eu mais amo. É o que me deixa mais contente de estar trabalhando, gastando minha vida nisso. Agora, a contraparte é que a coisa que eu menos gosto do Ministério Pastoral é o processo disso. Então, aquilo que eu mais gosto é o resultado daquilo que eu menos gosto. De que é o processo de estar acompanhando e estar nas casas e estar vendo o casal brigar na minha frente e eu precisar pensar no que dizer e como ajudar e como auxiliar e chegar no momento que eu não sei mais o que dizer e eu digo, meu Deus, eu já saio de casa e aí, você vai sair? Eu vou visitar um casal e eu não faço a menor ideia de como eu posso ser útil na vida desse casal. Eu não sei como resolver, eu não sei mais o que dizer, eu já gastei toda a minha teologia, eu já gastei todos os meus materiais, todos os meus cursos de aconselhamento bíblico já fracassaram, eu não sei mais o que entregar, sabe? E essa tensão de tentar ser útil de alguma forma, e você tenta projetar tudo em Deus, não, mas é Deus quem faz, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só um canal, mas por outro lado, você imagina, não, mas eu tenho que trabalhar e estudar para ter a coisa certa para dizer. E esse é um processo aterrorizante. É absolutamente aterrorizante. Mas, por outro lado, é o que gera aquilo que há de mais maravilhoso no ministério. Então, acaba que é uma coisa que não dá pra fugir. Porque pode ter coisas que eu não gosto e eu fujo. Mas a coisa que eu mais gosto passa pelo processo do que é mais difícil. Não é? Então, a minha experiência é essa. Só aqui para terminar as coisas. Então, e pregar, para vocês está mais na coisa que gostam ou que não gostam? Eu acho que pregar é a parte mais fácil do Ministério Pastoral. Sinceramente. Porque, para mim, por exemplo, o claustro, o momento de escritório é meu habitat natural. É onde eu estou mais confortável. É numa sala vazia, eu e um computador com os livros. Os livros não tem muitos problemas para eu resolver da vida de ninguém, sabe? O livro não tá gritando com outro livro, sabe? O livro não tá ameaçando ir embora, o livro não arrumou um amante, sabe? O livro não tá nas drogas, o livro é maravilhoso. Bem, depende, sabe? Dos livros que andas a ler. Tem alguns livros que podem te levar às drogas ou algo assim, ou à depressão. Mas os livros são uma peça fria e eu tenho que só lidar com o raciocínio e com aquilo. A entrega do sermão tem o seu desafio particular, mas ainda é uma coisa muito mais simples, digamos assim, do que ter que lidar com as complexidades da vida humana enquanto elas lhe respondem complexidades, né? Eu me levanto, faço um discurso de 50 minutos, né, quando consigo cumprir meu propósito, e claro, é um grande desafio, mas eu acho que não é o mais difícil do ministério. Nós gravamos alguns podcasts com alguns pastores sobre pregação, sobre como se preparam, como olham, como consideram a pregação, como vêm. Aquilo que estavas a dizer, por um lado o trabalho pastoral semanal e depois o trabalho dominical da pregação, que ligação é que há entre uma coisa e outra? Ou seja, há o risco do pastor ir para o púlpito dar recados, mas Sim. há o risco do pastor ir para o púlpito e não falar para a comunidade. Mas o pastor precisa ir para o culto dar recados. Eu sempre digo para a igreja que indireta é se eu pegar o seu problema sem ter tratado com você antes, fazer aplicações hiper específicas de coisas que eu não te comuniquei porque não tive coragem, ou o que é que seja. Quando num sermão eu penso as aplicações do texto e eu lido com problemas que eu tratei na semana, e isso não é dar recado necessariamente no sentido negativo. Sim. Isso é pregar para a minha própria comunidade. Sim. Então, às vezes eu digo, esse é um ponto que eu acho que no domingo tem a ver com o texto que eu vou tratar, eu vou tentar aplicar no seu coração uma parte do sermão. Não é? Isso é coisa que eu digo na igreja. Se você acha que é uma indireta para você, pode até não ser, mas aceite que é. Pode ser Deus falando no seu coração. Porque o problema é, claro, existe pastor que fica soltando piada, sabe, com problemas de pessoas da igreja, ou que
é covarde ao ponto de não conseguir comunicar um fato ao longo da semana e tentar comunicar apenas por meio do sermão. Mas a partir do momento que o pastor, ele é alguém que é dentro da comunidade, que vive a vida da comunidade, ele vê a sua igreja. E ele vendo a sua igreja, ele comunica a sua igreja. Ele tem, para mim, quanto mais claro ele for acerca das aplicações para a vida da igreja, e quanto mais claro ele for acerca de estar fazendo isso, Sim. não é? Melhor para a comunidade. E às vezes eu digo, ó, eu tô dizendo isso aqui porque eu vejo vocês. Eu tô na casa de vocês, eu tô no churrasco de vocês, eu tô nos grupos de vocês. Eu sei que vocês fazem isso. Eu tô lá vendo isso. E eu tento deixar isso muito claro. Eu não tô fazendo um discurso diante de um auditório. Eu tô fazendo um discurso a um auditório. Uma coisa é quando eu viajo, saio do Brasil e vou para Portugal, e eu não conheço meu auditório. Eu conheço mal a cultura do meu auditório. Eu sou um estrangeiro. Então, minhas aplicações são mais genéricas, são um pouco mais gerais. Você tenta encostar em alguém, você tenta falar alguma coisa que possa chegar na vida de alguém, mas é tudo um pouco mais geral. Na sua própria comunidade, você está pregando para o seu povo. Então você tem que resolver os problemas do seu povo. É o Lutero que diz que se eu estou numa guerra, o exército inimigo ataca por um portão e eu mando meus exércitos para outro portão, eu não estou lutando na guerra, eu estou sendo um covarde. Né? Então, se a minha igreja passa por desafios, necessidades, problemas, e minha aplicação é sobre algo genérico para não ofender ninguém, eu estou sendo um covarde, eu não estou sendo um pregador. Querem que eu volte sobre o assunto também? Sim. Não, há uma coisa... Há um aspecto na pregação que eu acho, talvez muitas vezes não pareça bem trazer para a conversa, porque desmonta uma certa ideia bonita da pregação, mas que está relacionado com o que a pregação também é, por ser uma atividade e por ser, nesse sentido, uma arte. E nós, como evangélicos, naturalmente, para nós, o ponto fundamental da pregação, a essência da pregação, não é ela ser artística, é ela corresponder à palavra que dá origem a todas as coisas, relacionada com a palavra, obviamente, Cristo que encarnou. E nesse sentido é curioso, porque nós acreditamos, e não são apenas os evangélicos, mas temos de acreditar que é pastor não necessariamente o artesão de pregações, o artesão de sermões, mas qualquer pessoa que é chamada, porque é isso que ainda agora estamos a estudar na primeira carta de Paulo a Timóteo. Portanto, há um compromisso com a palavra que vai além até da competência que a pessoa tem formalmente sobre isso. Mas porquê que eu estou a mencionar isso? Mas esse aspecto existe. E aqui, novamente, para colocar o Iago num lugar que eu acho que é justo ele ser colocado, que é, para alguns pregadores, e o Iago eu acho que é um exemplo, o Iago é um orador. A maior parte das igrejas não tem pastores que são oradores. E não tem de ter. Porque a força, como o apóstolo Paulo explica da pregação, não é a competência. Mas também é verdade que seria interessante para aqueles que têm pregadores, oradores, conseguirem reconhecer que, este é um orador. E é curioso, porque no meio evangélico muitas vezes não há capacidade de falar acerca disto. Portanto, tu és um orador, e isso significa que a maneira também como tu te relacionas com a pregação não é necessariamente igual à maneira como um pregador que não é orador se relaciona. O que, por exemplo, para ti, e também vou-me colocar no mesmo saco, desta mesma farinha, porque seria falsa modéstia se eu também não reconhecesse isso em mim. Portanto, eu sei que para mim e para ti, não leves a mal. Me sinto muito honrado de estar na mesma farinha. Não, mas, por exemplo, um dos cuidados que nós temos de ter é que para nós a pregação, sendo algo vital que em último grau nos é dada por Deus, mas tendo nós uma certa competência de oratória, e eu sei que há pessoas que podem não concordar, dizer, eu não acho que o Iago seja um grande orador, a maior parte dirá, eu não acho que tu, Iago, sejas um grande orador, ou porque, sei lá, és complicado e a gente não percebe o que tu queres dizer, mas significa que há desafios espirituais que são levantados para nós pelo facto de falar para nós ser tão natural. E tu sabes, tu serias um professor universitário em qualquer lugar ou um motivational speaker em qualquer lugar, porque tu tens esse dom. A pessoa começa a te ouvir falar e aquilo sai naturalmente. O que traz um certo desafio, e obviamente falo como pessoa mais velha, não é? Porque tu tens 30... Muito mais velho. Eu tens 30 e eu tenho 45. Há hoje em dia um aspecto que... Podia ser meu pai. Estávamos a fazer... Teria que começar cedo, mas poderia ser meu pai.
Isto pronto, só para encerrar este ponto, eu estou aqui para complicar um assunto mas que para mim eu noto uma diferença, sobretudo depois do período sabático, que foi, eu hoje noto que sem dúvida a pregação para mim é a minha vida, porque também é a minha arte. É a minha arte. Até quando eu faço música, que é uma coisa importante para mim, eu cada vez mais reconheço que o prazer da pregação, hoje eu acho que nem o momento de pregar, para mim, eu acho que de facto é único. Agora, também é verdade que mais do que eu pensar como pregador, que a pregação é uma coisa que se faz e que deve ser bem feita, com arte, com competência, portanto, que é o feito que eu entrego à igreja. Igreja, ora aqui está o meu feito. Eu hoje estou mais sensível ao outro aspecto, que é a pregação que me faz a mim. Portanto, não sou apenas eu que chego lá e entrego, depois de ter feito esse percurso dos textos e de ter estudado, mas eu hoje, diria assim, estou numa fase até mais pentecostal, em que eu acho que é importante toda a preparação, mas além disso, cada vez mais acredito numa espécie de, com pontapés em medida, deixa-me usar esta expressão, uma espécie de... Nós não acreditamos na transubstanciação, mas eu acho que a coisa mais próxima que nós chegamos da transubstanciação é, no momento da pregação, há ali uma magia a acontecer. Tem de acontecer. E que não é só a arte de um grande orador, quando o pregador é um grande orador, mas é naquele momento... não és tu que estás a entregar apenas uma competência, o Espírito Santo faz ali uma coisa que vai além da tua melhor preparação e é isso que me agrada. Eu hoje ainda estou mais apaixonado pela pregação nesse sentido, porque com toda a necessidade de dedicação da minha parte, mas aquele momento é mágico, tu não sabes o que é que vai acontecer, porque é o Espírito que está a guiar. E, portanto, é aquilo que a pregação vai fazer com o próprio pregador. E isso hoje fascina-me muito mais em 2023 do que me fascinava há 10 anos. E eu já amava pregar há 10 anos, mas hoje é ainda mais especial para mim. Iago, como é que tu escreves, tu tens a pregação escrita? Eu vou-te dizer, não, pronto. Nunca. Acho que já sou mais time Iago. Mas levas apontamentos, levas notas? Isto porquê? Eu digo muitas vezes ao Tiago, eu quando cheguei a esta igreja em 2009, para aí, o Tiago, nessa altura tu não levava, era só apontamentos, né? Eu tinha este sistema, provavelmente tens uns tópicos. Isso, eu faço. Era o que eu fazia. Que é o que eu chamo, que hoje em dia acontece menos, que é o Tiago cão raivoso, que é o que eu gosto, que é quando ele está e de repente aquilo há aquela... pronto, não está a seguir um texto e de repente tu sentes um momento em que ok, agora está a acontecer. Agora está em modo com raivoso. E queria saber, pronto, tu então não segues um texto? Eu sigo um esboço, a gente chama de esboço, né? E meu esboço é razoavelmente detalhado sobre todos os argumentos que eu vou seguir no texto, né? Então, às vezes eu escrevo a introdução, e aí eu escrevo mesmo a introdução, porque a introdução geralmente pede algo um pouco mais pensado e calculado. E então, geralmente eu tenho o texto e eu monto o esboço do que eu vou falar e faço tópicos, subtópicos, subtópicos e faço ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, 1, 2, não é? É como o Mark cá na igreja. O Mark também é mais assim. Para mim funciona melhor, por 2 motivos. É mais rápido de fazer. O processo de escrita, para mim, demora muito. Eu sou meio perfeccionista demais. Isso aí é coisa que eu tratei na terapia até. Mas que o Espírito Santo que tá me ajudando a lidar com isso. Eu sou excessivamente perfeccionista, então se eu fosse escrever o sermão, eu ia ter que viver só para escrever o sermão, porque não ia conseguir fazer mais nada, porque eu ia organizar a frase, eu acho que aqui na ordem inversa ficaria melhor do que na ordem direta, e ia ficar completamente maluco. Eu já tive essa minha fase de escrever os sermões, né? Eu parei com isso porque eu já me fazia mal. Em segundo lugar, eu acho que eu sou um orador melhor se eu não tenho um texto escrito. Então, às vezes eu acho que eu falo melhor do que escrevo. Então, quando eu tenho essa liberdade extemporânea de eu sei que eu tenho que expressar esta ideia e o modo como eu vou expressar a ideia se dá no momento, às vezes eu acho que fica melhor do que se eu tivesse escrito. Por que é que tu foste de ter os tópicos para teres a... Porque no teu caso é assim, nós que te ouvimos, eu que te ouço, qualquer um de nós já te ouve há muito tempo,
o teu problema também não é, se não tiveres um texto não vais saber o que dizer. Isso, acho que esse será um problema que nunca terás na tua vida também. Tiago sempre tem o que dizer. O que é que te levou? Eu acho que, curiosamente, eu estou num modelo intermédio, porque, por um lado, eu acredito que, precisamente por ser prolixo e falar demais, se tu não tens uma âncora, a tendência porque isso acho que depende da personalidade de cada um, mas eu tenho demasiada facilidade em começar e vocês sabem, divagar. E portanto, também pelo facto de gostar de escrever e gostar de ler, eu acredito profundamente no sermão escrito, novamente como arte. Agora, eu concordo em absoluto com o Iago, e que está relacionado com aquilo que estávamos a falar, com o tal momento da magia, vamos dizer assim, quase uma espécie de transubstanciação literária na pregação. E, portanto, eu acredito que no meu caso, eu não quero que o texto, no qual creio coerente, com parágrafos, por exemplo, eu hoje penso em parágrafos, quando escrevo texto, para mim um parágrafo é fundamental. O bold no parágrafo, que geralmente o negrito no parágrafo é uma espécie de resumo do parágrafo, de ideia fundamental, e de saber, ok, a unidade aqui é esta, a unidade aqui é outra, por aí fora. Só que depois como tu estavas a dizer, eu acho que ficar aí é perder o melhor que pode acontecer na mensagem. E, por exemplo, acontece uma coisa, o Joel sabe isto muito bem, porque é a pessoa responsável pela comunicação aqui da igreja, e por exemplo, por fazer o nosso momento de clickbait para o sermão, que é quando nós vamos buscar um excerto de 1 minuto, não mais de 1 minuto, para levar as pessoas para o sermão. Claro que, infelizmente, são mais as pessoas no clickbait do que chegar ao sermão. Mas o Joel sabe isto por experiência, mesmo tendo em conta que somos 3 pastores aqui na igreja, mas no meu caso, 100%, aí perto de 100%, todos os momentos de clickbait são momentos do voo. Portanto, o texto está lá, a âncora está lá, mas é como tu disseste, que é muito parecido com uma coisa que a Flannery O'Connor escrevia. A Flannery O'Connor dizia, eu preciso de escrever para saber o que penso. Não é? Eu preciso de pregar para saber que sermão estou a pregar. Ou seja, o texto está lá, e geralmente anda entre as 6 parágrafos, 7 parágrafos. A igreja beneficiaria muito se eu me limitasse ao texto, porque pregaria 12 minutos. Mas depois há o voo, que lá está, não quero idealizar, até porque às vezes se calhar sou eu que estou contente com o voo e mais ninguém está, mas é nesse voo em que acontece, o que é que tu estás a pregar? Tu só sabes o que estás a pregar quando estás a pregar. Por isso, apesar de eu respeitar inteiramente quem se mantém ao texto, mas para mim a pregação tem de ter esse outro lado quase, não sei, não é sobrenatural nesse sentido, mas tem de ter esse arranque. Deixa-me pegar no lado do sobrenatural, tanto para quem usa mais notas, como mais texto, como para quem usa mais notas. É habitual vocês estarem a pregar e a ver coisas que sentem que Deus não quer que vocês vão por ali, mas a ir por outro lado, ou há até coisas que vocês não tinham pensado e que na altura parece que, ok, Deus quer, ou eu sinto que devo ir por aqui. Ou seja num estilo que é à partida mais livre ou num estilo que à partida é mais rígido, sentem que às vezes Deus quebra essa rigidez ou essa liberdade de pregação? Comigo acontece mais na preparação. Então, às vezes eu estou preparando o esboço e às vezes eu tenho uma página inteira que eu vou jogar no lixo. Porque, cara, eu acho que isso aqui não é o que é necessário para minha igreja agora. Eu acho que não é isso que eu preciso focar nesse momento e tal. Então, nesse período de oração, de estudo bíblico e de sensibilidade ao Espírito Santo em montar isso tudo, muitas coisas são mudadas no processo por causa disso. Às vezes eu acho que o Espírito Santo ter que me fazer mudar algo do sermão durante o sermão é porque eu não me preparei o bastante e não fui sensível bastante ao Espírito na preparação do sermão, né? Porque ele poderia ter me guiado nesse processo, a não ser que tenha algum
fator sobrenatural que ele queira que eu mude, não é na hora, né, do processo. Mas geralmente as coisas funcionam durante esse processo de aprendizado. Agora, claro, durante o processo de entrega, às vezes algumas coisas eu mudo no sermão. Então eu estou no meio do discurso e enquanto eu falo, eu percebo que na verdade aquele subtópico do ponto 4 ficaria melhor agora. E eu adianto, e lá eu pulo, e um versículo eu coloquei mais para frente, caberia melhor agora, ou então que esse ponto que eu deveria falar agora ficaria melhor um pouco mais no futuro. E ao longo do momento do sermão, é o momento do aperfeiçoamento até daquilo que você falaria. E claro, isso é um processo, em certa parte, de tino literário, mas também em parte de sensibilidade a que o Espírito Santo quer trazer para a igreja, tanto do conteúdo quanto da forma, porque a forma ajuda a compor o que é o conteúdo, né? Então, quando a gente aperfeiçoa a forma à medida que vai entregando, a gente está aperfeiçoando também o conteúdo. E claro, enquanto discursamos, ideias vêm à mente enquanto falamos, não dá para dizer que essas ideias não vêm do Espírito Santo, não é para o serviço da nossa comunidade, e nisso, geralmente no meu caso, como eu não tenho textos muito rígidos, não é mais fácil ser extemporâneo aqui e acolá, mas mesmo com um esboço, ainda assim às vezes eu tenho que torcer aquilo que eu planejei, porque no momento da entrega eu percebo que o que eu planejei pode ser melhorado enquanto estou falando, e isso acaba acontecendo. A igreja não percebe, obviamente, ninguém sabe que eu mudei de ponto, que um ponto lá de baixo, não sei que a pessoa fique olhando muito atentamente que eu baixei aqui o meu esboço, eu subi aqui no iPad, mas normalmente ninguém vai achar que eu mudei alguma coisa, que eu pulei um ponto, que eu troquei um ponto de lugar, porque faz parte do processo até enganar a igreja nesse sentido, de fazer parecer que está tudo muito tranquilo ali, faz parte do processo. Isso é uma coisa muito brasileira. O brasileiro adora achar que você chegou e começou a falar aquilo da cabeça aleatoriamente, sabe? Se você se prepara demais, isso soa mal ao brasileiro. Então, por exemplo, slides são o maior pecado que você pode cometer no mundo da pregação. Porque se você leva um slide, você está deixando claro que você se preparou. Sabe? Então. Ou não. Às vezes é isso. Preparação não dá. Ou há mover do espírito ou há preparação. Não então, às vezes, o melhor elogio que um irmão me faz depois do culto é quando diz, pastor e tal, esse sermão, não, estudei muito, tive que ler muita coisa e tal. Poxa, pastor, mas parece que o senhor chegou assim, do nada e começou a falar. E para eles, é um elogio. É dizer assim, poxa, é porque você o quê? Você dominou o discurso. Você fala sem ficar muito preso à nota, não leu muita coisa. Dá essa impressão de que você tinha aquilo tão bem internalizado que saiu como se fosse uma conversa numa mesa, né? Isso faz muito parte de muito da cultura de como o brasileiro interpreta o discurso. Você pega os nossos grandes intelectuais, nossos grandes pregadores, são pessoas que geralmente têm esse tipo de postura, não estão muito presos ao esboço, não estão muito presos a uma leitura, não vão trazer muita referência que não seja dada de cor, né? Esse é um tipo de coisa que é muito louvada no Brasil. Por exemplo, eu acho que a mim também acontece um bocadinho isso. Eu não sei se é tanto pela questão de sentir que o pregador realmente é algo que lhe surgiu na hora. Não sei se, no meu caso, não sei se é isso que eu dou que dou a importância, mas é aquela coisa, quando uma pessoa realmente lê pouco, parece que há um contacto mais próximo. E acho que realmente aquela coisa que o conteúdo realmente é o importante, mas a forma como se entrega é, aliás, eu parei de usar, é muito importante. Então há muito essa coisa de eu parei de usar o texto escrito quando eu vi isso. Eu vi um TED Talk, eu não lembro o nome dela, eu acho que é Amanda Palmer. A Amanda Palmer, à época, ela teve o maior crowdfunding da história do mundo. Deve ter tido outros maiores, mas na época tinha sido. Ela tinha uma banda extremamente experimental, um punk rock, sei lá o que era, muito maluco, muito estranho. E ela era do mundo, obviamente, né? Mas ela levou parte da filosofia de quando ela era uma atriz de rua para música. Então, ela subia num grande banco, ela tinha um vestido de noiva imenso que cobria o banco, então ela parecia uma mulher gigante, pintada, eu acho, com alguma cor brilhosa, e ela ficava parada com a rosa, e quando alguém colocava uma moedinha, então ela fazia um intenso contato visual e entregava a rosa. Ainda não levaste o Iago ao chiado, já percebi, que ele ainda não viu cá essa arte. Coisas parecidas. Sim. Então, e ela disse que essa filosofia do intenso contato visual, ela levou pra música, então ela era super acessível ao público dela. Então ela fazia os shows e ficava no meio do pessoal e botava o pessoal pra escrever nela, dormia na casa com a banda toda na casa do pessoal, e isso foi uma coisa que marcou parte do meu processo de ministério também. Ela conta que finalmente conseguiram uma gravadora.
E quando fizeram o primeiro disco, tiveram, sei lá, 20 mil vendas. E foi considerado um imenso fracasso para a gravadora. Então eles foram removidos da gravadora. Quando foram fazer o outro álbum, eles fizeram crowdfunding. Foi o maior crowdfunding do mundo à época, e eles tiveram 20 mil apoiadores. Né? Então, assim, o que para a gravadora foi um fracasso, né, eles transformaram num sucesso imenso, porque eles tiveram 100% de conversão do público do primeiro álbum para o apoio do segundo álbum. E isso por quê? Por causa dessa proximidade, desse contato visual, metaforicamente falando, com as pessoas que estavam com eles. Eu acho que isso guiou parte do meu processo de ministério. Quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, a gente não tinha dinheiro para nada. O YouTube não remunera bem como o pessoal imagina. Então, a gente abriu um crowdfunding, um Patreon, onde o pessoal dava algum dinheiro e ajudava a gente a financiar ali o que a gente fazia. E a gente era muito próximo desse pessoal. Então, as pessoas dormiam na minha casa. Eu fazia eventos no Brasil, em Fortaleza, lá na minha cidade no Brasil, e as pessoas iam procurar hospedagem e não saíam dormindo aí. Então, eu já coloquei 20 pessoas na minha sala para dormir, gafinhados em cima das outras, assim, no sofá, e no chão, e no quarto, e na cozinha. E a gente vivia muito próximo, a gente tinha um grupo no WhatsApp, conversava, e eu conhecia a vida de algumas dessas pessoas, e pessoas desse grupo se casaram, alguns abriram empresa juntos, e era um negócio muito próximo, né? Sempre foi muito próximo. E isso foi o que fez o Azeitologia existir. É porque existia um grupo de pessoas que sentia muito parte do que a gente fazia. Hoje a gente ainda tem um grupo de membros, né? Claro que não é mais o mesmo nível de abertura. Hoje eu tenho um filho, então é um processo um pouco diferente. Mas essa ideia de proximidade, de intenso contato visual, sabe? É parte do modo como eu entendo o pastorado hoje. De que, cara, as pessoas têm que conhecer a minha casa, têm que conhecer a minha família, têm que comer na minha mesa, eu tenho que estar na casa delas, e a gente tem que ter esse ambiente de contato visual onde eu posso ser um ser humano comum, sabe? Uma pessoa normal na minha própria comunidade. E isso é uma coisa muito gostosa, assim. E isso afeta o modo como o sermão tem que ser entregue. Por muito tempo a gente não filmou os nossos sermões na Manaim. E eu dizia, eu não quero pregar para a internet. Sabe? Eu não quero ter que fazer uma aplicação imaginando quem está ouvindo em casa. Eu quero pregar para a minha comunidade. Então, para mim, o sermão tem que ser esse momento de intimidade. O sermão é um momento de intimidade. É um momento de intimidade. É o momento em que eu estou com a minha igreja e eu vou passar 50 minutos falando sobre a palavra de Deus para a minha igreja. Então, a possibilidade de eu fazer isso sem estar tão preso no papel, olhando para as pessoas, e enquanto eu falo, eu estou vendo o rosto de cada um e lembrando dos desafios de cada um, lembrando dos aconselhamentos que dei, lembrando das batalhas, e enquanto eu vou falando, vai me surgindo coisas para dizer àquelas pessoas. Isso me faz querer ter esse contato visual, que é uma coisa física e prática, mas que afeta aquilo que eu estou dando para a minha própria comunidade. Eu estou olhando para eles, então eu recebo algo deles. E por isso eu digo, quando você falta o culto, você muda o sermão. Quando você falta o culto, você tira algo do que eu diria. Porque você está ali sendo visto, afeta aquilo que eu entrego para a minha própria comunidade. Né? Eu apenas adicionaria aí um elemento, falando no caso específico da Lapa, na questão até da preparação, e daí que por isso não estamos muito na Lapa susceptíveis a abandonar coisas na hora, até porque, como vocês sabem, há um processo da construção da mensagem em presbitério. Atenção, quando eu digo isto, significa que ao longo da semana, com frequência, eu envio ainda uma forma não final para o Filipe e para o Mark, e depois ao sábado, quando a forma final é enviada, ao ser enviada significa que a mensagem, antes de ser uma coisa que eu, Tiago, que vou pregar amanhã, vou enviar, é uma coisa que já foi susceptível à intervenção do Mark e do Filipe. Felizmente, raramente é preciso, olha, eu não faria isso, ou eu não diria, mas por vezes acontece. Portanto, quer dizer que o processo na hora não é tanto o de eu dizer, não vou deixar isto. Não, porque até pelo facto de eu estar a pregar aquele sermão, ele também já é o sermão do presbitério. Portanto, não é apenas uma coisa individual. Também, por outro lado, o que acontece é que nos ajuda hoje, isto eu acho uma vantagem quando ficamos um pouco mais velhos, e não quero largar esta cartada da idade várias vezes, até porque ninguém despreza a tua mocidade. Mas é verdade que há uma coisa que eu hoje sou mais severo, por exemplo, mesmo quando encorajo os seminaristas da igreja. A arte de pregar não é adicionar carga. Qualquer burro de carga leva carga.
a arte, e novamente no sentido quer da entrega que nós damos e quer no sentido de essa entrega nos mudar a nós, mas é aquilo que a pessoa resolve deixar de parte. Aí é que tu vês um bom pregador, é naquilo que ele deixou de parte e que curiosamente tu não vais saber, porque não sabes, não leste, não sabes, e isso acontece várias vezes, já me aconteceu várias vezes, chegar a uma altura em que diga assim, não é este o sermão, vou partir para outro, ou ter 2 sermões num, ou já aconteceu uma vez, tinha 3 sermões num e deixar isto, vai ficar para outra altura, e portanto tem de desaparecer. Por outro lado, também é verdade que há uma parte de aventura nisto que te toca a ti, porque tu tens vários livros publicados de sermões. Há alturas especiais na vida. Isso aconteceu curiosamente com os 6 sermões contra a preguiça. Quando vai fazer 10 anos este ano. Quando eu estava a pregar aqui, alguma coisa me dizia, eles ainda não tinham sido acabados de ser pregados e alguma coisa me dizia, isto vai ter de existir em livro. Vai ter de existir em livro. Por isso, da brincadeira ainda ontem com o Jonatas Lopes, porque o pastor Jonatas Lopes vem pregar um sermão cá, durante essa série, mas eu escrevi logo o meu à parte, porque eu pensei, não, isto vai ter de existir. E curiosamente o Iago é um responsável enorme da existência desse livro, porque o Iago é a pessoa que com mais alcance promoveu esses sermões e eles se espalharam pelo Brasil antes de existir em forma escrita. Mas ainda quando eles estavam a espalhar na forma oral, eu já os tinha organizados e isto vai ter de dar livro. Portanto, há ocasiões em que, por alguma razão, nós sentimos que este material não é um material qualquer e ele pode significar uma vida além da oralidade. E é especial quando isso acontece. E, por exemplo, contigo já aconteceu, porque há sermões que tu já publicaste em livro e o que é que te disse na altura, tu que não os escreves, o que é que te levou na altura a escrevê-los todos? Às vezes os irmãos da igreja suscitam. Então eu tô no meio de uma série, chega algum jovem da igreja, pastor, isso vai virar livro, não vai? Eu digo, não sei, tô vendo e tal. Eu nunca sei durante a série, né? Se vai virar livro ou não vai. Eu tava pregando em Jó e eu não imaginei que pudesse virar livro. Eu tava achando tudo muito óbvio, inclusive, assim, isso aqui não... vai servir pra minha comunidade, mas não é o tipo de material que pode virar um bom livro. Mas os irmãos pediram muito. Pastor, eu queria muito ter esses sermões pra ler em casa. Eu digo, ok, então faremos isso. Eu tô pregando em Jonas agora também. Eu preguei em Jonas e fiz 18 sermões do livro de Jonas. E agora eu tô pregando em Naum. Já preguei 4 sermões em Naum, eu acho. E eu vou juntar num livro só. E enquanto eu comecei a pregar em Jonas, eu já imaginei, né? Isso aqui dá uma obra interessante, sabe? Então, assim, às vezes alguém suscita ou eu tenho esse tino. Às vezes eu acho que vai dar uma obra interessante e ninguém se interessa muito. Então, aí eu já sinto que tem alguma coisa ali que não dá liga. Mas faz parte desse processo, assim, de uma sensibilidade pessoal. Agora, assim, a grosso modo, tudo que eu escrevo é um livro em potencial. Tudo que eu prego é um livro em potencial. Então, eu sempre deixo tudo muito organizado nos meus arquivos. Então, eu tenho todos os esboços ajustados. Eu peço para alguém transcrever o que eu preguei. Como eu não escrevi, eu peço para alguém escrever o que eu falei e fica ali para depois eu ajustar. Né? Geralmente eu uso esse processo porque é mais fácil para mim. Eu tenho tudo guardadinho, todas as gravações em áudio, todos os esboços, às vezes as transcrições quando já há, e deixo tudo arrumadinho. E às vezes surge uma oportunidade que eu não estava esperando e eu tenho uma coisa pronta aqui. E então eu já trabalho em cima daquilo. Então é um processo meio múltiplo. Maiores diferenças teológicas entre vocês? A gente tem muita coisa mais interessante para conversar. Então a gente talvez eu nem saiba. Acho que eu nem sei. Somos 2 batistas, né? Então, difícil. Sim, até... Bem, e o Iago é muito mais sistemático do que eu. Então, colocando a pergunta de outra forma, áreas teológicas que vocês têm deixado em aberto? Ou seja, eu ainda não tomei uma decisão ou não é importante... Eu quase tudo na minha vida ainda não tomei uma decisão. O Iago já tem decisões tomadas para tudo. Eu tenho um vício terrível de quem fez seminário teológico. Eu tive que marcar posição em tudo. E o seminário te obriga a isso. Então, escatologia, criação, eu tive que marcar posição em tudo. Só que hoje, quando me perguntam algumas coisas, eu digo, Iago, qual é a sua posição escatológica? Eu digo, eu sou um pré-milenista pouco convicto.
Então, assim, eu tenho minhas áreas pouco convictas. Ontem me mandaram uma pergunta no Instagram: por que você não tem muitos vídeos sobre escatologia? Você quase não fala de escatologia. Eu não respondi, mas eu terei respondido porque eu não sei muito de escatologia. Eu não tô muito convicto de algumas coisas. Eu tenho minhas posições, mas elas são posições de seminarista, sabe? Eu nunca tive tempo de me aprofundar demais desses assuntos. Tem temas que pra mim são absolutamente difíceis e que eu não cheguei na conclusão ainda. Se você me perguntar sobre Terra Jovem, o mundo tem 6.000 anos, os dinossauros estavam herbívoros na arca, e o Deus criou o mundo de forma antiga, como é que a gente lida com o registro fóssil? E minha grande resposta é: eu sei lá. Eu não sei. Não é? Eu tenho uma leitura de Gênesis que me leva a uma leitura muito literal, mas eu fiz pós em neurociência que me colocou em contato com muitos argumentos científicos sobre a origem da humanidade que eu não tenho resposta para dar. Quando eu tento ler os materiais evolucionistas a partir da teologia, eu não me convenço. Quando eu tento ler os materiais criacionistas a partir da ciência, eu não me convenço. Então, eu sou um grande dualista, no fim das contas. Eu não faço a menor ideia para onde ir nesse sentido. Não é? Respeito quem tem uma posição diferente, respeito quem já marcou posição, mas eu não sei. Não é? E tem várias outras áreas muito difíceis que às vezes eu não tenho nem interesse. Não é? Tem temas muito complexos para avaliar: a relação entre Antigo e Novo Testamento, Israel e os gentios e o papel futuro de Israel nesse processo todo. Não é? Tem muitos temas muito complicados que eu tenho ali uma posição ou outra não tão convicta, que eu vou chegando a um ou outro ambiente de conclusão. Eu sou um cara de 30 anos, tem muita coisa para ler e estudar. Há muita coisa para ler e estudar na vida ainda, né? Tem coisa que não deu tempo de estudar ainda na minha vida, né? E à medida que eu vou tendo filhos, eu acho que eu vou ter cada vez menos tempo para estudar algumas coisas. Então, tem essas várias zonas, assim. E sabes, bem, eu não quero agora tornar isto demasiado abstrato, mas eu acho que esta é uma das coisas mais diferentes naquela generalização típica em que eu tendo a cair entre o mundo novo e o mundo velho, entre América e Europa, onde se nota uma maior diferença. E vai parecer que vou relativizar, que é aquilo que nós europeus somos bons a fazer em relação à segurança e certeza dos nossos irmãos americanos. Mas que é, como ser evangélico na Europa é tão ligado à ideia de sobrevivência, de resistência. É verdade que nós sabemos que hoje o cristianismo está, mesmo o cristianismo evangélico, está a crescer em Portugal. Mesmo que seja muito à custa da chegada de imigrantes, mas está a crescer. Mas como o cristão evangélico, num país como Portugal e na maior parte dos países europeus, a mentalidade é de sobrevivência, de resistência, tu não sentes o luxo, vamos dizer assim, que te podes dar ao luxo da prioridade, a tua fé ser: esta é a minha posição. A tua prioridade aqui é sobreviver, é ainda creio, não é o que eu creio, é eu ainda acredito. Pelo menos, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se tu conseguires aderir ao credo apostólico aqui, este tipo já acredita em muita coisa. Estou a caricaturar. O que é que nós sentimos no ambiente brasileiro e norte-americano? Em que os cristãos, para todos os efeitos, de maneiras diferentes, o Brasil é diferente dos Estados Unidos, mas há semelhanças aqui. O cristão evangélico lá, ele não é uma criatura tão contracultural como nós somos. Ele sente que a vida lhe está a acontecer. De certo modo, isso é uma coisa que eu acho sempre curioso no Brasil, é precisamente, imagine, há uma paz de espírito em que o pessoal diz: não, eu acredito nisto, nessa questão a minha posição é B, na outra é A, na outra é C, e tu vais desfilando e nós ficamos, uau, assim meio espantados. Como é que é possível a vida de um cristão evangélico em que ele sabe tão bem aquilo que crê? É que nós cá, se não desistirmos do fundamental, já é sinal que somos os grandes crentes. Portanto, estou a dar-te o outro lado, mas sabes que é por isso que muitas vezes o pessoal também não entende boa parte da teologia feita por europeus, que parece sempre demasiado relativa ou demasiado pouco dogmática, e também é a razão porque nós europeus achamos que nas Américas o pessoal é todo excessivamente dogmático. E portanto eu não estou a querer relativizar, eu estou a querer apenas explicar. O que eu sei, por exemplo, eu em Portugal, quando, por exemplo, sou visto por pessoas não evangélicas, eu sou um tipo considerado ultra dogmático, ultra simplista. Se tu fores ver alguns dos comentários que fazem acerca de mim, feitos por não crentes, e para alguns crentes também. Eventualmente, eu sou um tipo ultra
Quando eu vou ter com o pessoal do Brasil, eu vejo, eu não acredito, eu não tenho posições acerca de nada. As pessoas dizem, este Tiago não acredita em nada. E esta é uma das perplexidades interessantes quando a pessoa viaja e convive um pouco com o Brasil. Portanto, de facto, imagina, a escatologia, só para terminar com este exemplo, mas eu lembro-me no meu exame no concílio pastoral, perguntaram-me acerca da questão da escatologia e eu disse com uma certa paz de espírito, dispensacionalista não sou, por exemplo, tu serás mais dispensacionalista que eu, naturalmente, e assumi que não tinha uma posição fechada acerca disso. Provavelmente, se eu estivesse a fazer isto num ambiente brasileiro ou nos Estados Unidos, eu talvez não me safasse assim tão bem. Mas na Europa foi quase... deixa lá estar humilde, coitado. A gente também sabe lá como é que o apocalipse vai acontecer. Welcome to Sparta. Disse Sparta. Esta é a Europa. Mas se tu acreditares em alguma coisa, já não é mau. Deixa-me perguntar uma coisa. Mais para o Iago, mas estavas a falar dessa diferença entre Europa e Américas, mas olhando para o contexto brasileiro, olhando para a cultura de podcast e para a influência que o podcast evangélico pode ter, quais são os riscos, as dificuldades que o podcast evangélico pode ter para o testemunho, para falar do evangelho? Ou seja, uma coisa que à partida poderá ser uma ferramenta útil pode ter o efeito contrário. Nós não temos muitos podcasts evangélicos no Brasil, assim, pensando nesse formato de vídeo, né? A gente chama de MesaCast, que é o podcast de mesa. Não tem muitos, mas é aí 10.000% mais do que Portugal tem. Mas expressivos a gente tem meia dúzia de podcasts mas evangélicos expressivos. Com muita gente a ouvir e a ver. Isso, os mais expressivos. Tem vários podcasts pequenos, mas mais expressivos são poucos, não são tantos. Há um bocado brincava com o Bibotalk. Tem muita gente. É imenso, o 2 de Teologia também tem muita gente. Tem outras pessoas. Se você pegar canais do YouTube de forma geral, você vai ter ali uma dúzia de canais um tanto relevantes, mas também não é muito mais do que isso. Existem muitos desafios. Muitos desafios porque existe um problema de falta de arcabouço. Encontrar pessoas que consigam fazer essa confluência entre o conteúdo teológico sério e uma comunicação eficaz para uma geração tão nova não é tão fácil. Você tem no Brasil grandes eruditos que se comunicam muito mal. Você tem no Brasil excelentes comunicadores que não leem nada. E você conseguir pegar essas duas coisas e transformar num processo é muito difícil. As pessoas me perguntam muito, Iago, as pessoas querem saber quais são as técnicas para crescer no YouTube. É o que me perguntam sempre. Qual é a técnica para crescer no YouTube? Eu digo, a técnica no YouTube, para mim foi estudar muito. Para mim foi ler muito, ler os grandes acadêmicos, ler os grandes eruditos, fazer mestrado em teologia sistemática, foi ter aula com Douglas Moo, ter aula com Darrell Bock, com John Feinberg, sabe? Escrever trabalhos e papers terríveis, escrever 16 livros. Para mim, a minha técnica para crescer no YouTube foi isso. Mas o que as pessoas querem? Elas querem o clickbait, qual é a linguagem, qual é a tag, a ferramenta, o macete, como a gente fala lá, né? Qual é o pequeno recurso que eu vou aplicar tecnologicamente para o meu canal crescer. Para mim, eu nunca apliquei nada disso. Eu tenho uma equipe que trabalha lá, gente que sabe fazer, mas por muito tempo era simplesmente o Iago estudando e compartilhando seus estudos, né? E a gente tem outras pessoas incríveis no Brasil que conseguem fazer esse tipo de coisa. Você tem o Bibotalk, que coloca grandes eruditos para conversar em um formato extremamente agradável. Você tem o Vitor Fontana, que faz um trabalho, o cara estudou no Trinity, lá nos Estados Unidos, e consegue fazer um trabalho de comunicação muito eficaz, né? São pessoas que conseguem fazer um trabalho muito bem feito nesse sentido. O Paulo On também, que estudou em Edimburgo, né? Então você tem essa nova geração de pessoas que têm contato com a erudição. Alguns são eruditos mesmo, Vitor Fontana é um erudito, o Paulo é um erudito, ou pessoas que têm contato com a erudição, que é o meu caso, eu sou só um estudioso, sou um cara curioso, que conseguem se comunicar muito bem, que conseguem conversar com o YouTube, e isso é uma coisa que as pessoas não entendem, que existe um arcabouço muito importante para você poder comunicar com eficácia para a internet, nesse sentido. As pessoas têm vindo sedentas por conteúdo, porque comunicação agradável, interessante, eles encontram em qualquer lugar. A grande dificuldade é pegar todo aquele conteúdo acadêmico da teologia que tem 2000 anos aí de produção, que as pessoas têm dificuldade de acessar, de entender, de conseguir ler, adicionar a rotina delas, ver isso, fazer sentido com o dia a dia da vida delas, não é? Então, o risco, para mim, é que eu percebo muita gente procurando a casca
da aceitação, a casca do clique, a casca do discurso que é recebido, e muitas vezes não existe um esforço de dar estofo a essa comunicação, né? Dar um estofo àquilo que está sendo dito. Esse hoje é o meu principal medo. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em comprar uma câmera boa, encontrar uma iluminação boa, um estúdio bom, títulos atrativos, comentar temas do momento, mas elas acabam se dando uma exposição que elas não possuem estrutura para sustentar, não é? E elas acabam ruindo com muita facilidade. Acho que ela ouviu o nosso podcast. De certeza. É muito difícil para ti lidar. Eu apanhei. Aliás, tu gravaste agora um podcast há pouco tempo de cerca de 9 horas. Eu não vi o podcast. Não ouço, gente. Não, São 9 horas. Mas o que eu vi é as reações. E há sempre muita reação. Porque está na internet, e tudo o que é na internet, o que há é reações viscerais. Não há reações ponderadas, porque isso é na vida real. Portanto, a internet é feita para as reações viscerais. Custa-te, ou já não te custa, ou nunca custou e sempre lidaste bem? Não, já custou. No passado, quando você não tá muito acostumado, você espanta aquele monte de comentário maluco te xingando e coisas assim, dizendo coisas horrorosas e sei lá, querendo que você e sua esposa morram, sabe? É umas coisas completamente fora do esquadro, assim. Houve um tempo que custou, mas muito brevemente eu aprendi a lidar bem com isso, né? Aí as coisas escalam, né? Escalonam. Então começou a ter... não era mais comentário de YouTube, já era pessoas gravando vídeos a meu respeito e coisas assim, e houve um tempo também que isso me espantava. Hoje eu nem assisto mais, né? É uma coisa que... Então, recentemente um canal no YouTube grande gravou um vídeo de meia hora falando alguma coisa sobre mim, que eu não sei nem o que é que falaram sobre mim. Não me importa, não me interessa, sabe? Não é o tipo de coisa que move mais os meus interesses e curiosidades. Antes, uma pessoa tá falando 30 minutos ao meu respeito. Eu quero ver o que é. E hoje eu não tenho nenhum impulso de clicar. Deixa ele falar. Eu sei lá o que é, né? Em parte, você precisa adquirir esse tipo de segurança. Um tipo de insegurança. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que é que eu faço. Eu tenho meios de avaliação do que eu tô fazendo que não passam por outros youtubers tentando criar views e cliques em cima de alguma polêmica. Eu tenho pessoas confiáveis ao meu redor que analisam, veem, julgam e que têm um nível de sinceridade e até cuidado com o meu próprio coração que ninguém farmando clique, como a gente diz lá no Brasil, acerca do meu conteúdo vai ter. Agora, por outro lado, existem coisas que ainda afetam, né? Que ainda me afetam. Por exemplo, é quando colegas pastores... Tem duas coisas. É quando colegas pastores que não acompanham meu trabalho começam a criar algum tipo de visão a meu respeito a partir daquilo que sai da bolha. Então, por exemplo, eu produzo conteúdo teológico na internet. Eu faço vídeos de teologia sistemática, de exegese do Novo Testamento. Eu entrevisto pastores e eu faço um trabalho amplo e as pessoas não me acompanham e aquilo fica restrito a quem quer ver. Mas aí eu faço algum conteúdo que é um pouco mais polêmico. Comento um tema do momento, alguma coisa assim. Esse conteúdo certamente vai ter mais visibilidade, as pessoas vão clicar mais, vão comentar mais, vão reproduzir mais, e isso vai sair da bolha dos que me acompanham e vai para um público que não me acompanha constantemente. E chega, e alguns colegas que só têm uma imagem acerca de mim a partir daquilo que ultrapassa a bolha e chega neles. Então, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 5 meses, vai ter algum conteúdo que vai ser extremamente polêmico, vai chegar neles, e a imagem que eles criam é que o Iago só está produzindo polêmica. Só está falando de coisas polêmicas na internet, não é? E eles não vão ter muita curiosidade de achar que não. E como a imagem que chega é só isso, não é? É a imagem que acaba sendo construída na imagem de colegas, até de pessoas que eu respeito e que eu gosto. E isso me entristece, porque eu não queria que outros colegas tivessem esse tipo de imagem a meu respeito. O conselho que eu recebo é que eu nunca faça um tipo de conteúdo que seja polêmico ou o que seja. Mas aí é deixar de ser quem eu sou de fato. É deixar de fazer o que eu acredito que é útil para o reino de Deus. Eu acho que entrar em certos assuntos polêmicos é importantíssimo. Eu desconfio de quem está em polêmica demais. Eu acho ruim, né? Há quem julgue que eu estou em polêmica demais, mas eu acho que não. Acho que eu estou na medida do que eu acredito que deveria. Mas eu acho errado estar em polêmica demais. Mas eu desconfio de quem não está em polêmica nenhuma. Eu desconfio seriamente do caráter de quem não está em polêmica nenhuma. Né? Porque existem muitas polêmicas que são muito urgentes para nós estarmos. E se não estamos, a gente está fugindo de alguma coisa. O problema é que o Brasil é um país que ninguém morre de tédio. Ninguém morre de tédio no Brasil. Então há uma polêmica nova o tempo inteiro, o dia inteiro. O Armagedon está sempre à porta, o Apocalipse está sempre na esquina, o mundo vai acabar em 72 horas sempre, né? Então, se você se deixar, você é engolido
pela polêmica. Claro que isso não é nem um pouco vantajoso para nada, está sendo produzido. Mas existe um processo de nós respondermos ao nosso tempo, não é? Francis Schaeffer, Spurgeon e vários outros autores falavam a necessidade de ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, né? E veja, a gente vive num mundo muito dinâmico. Ter a Bíblia na mão e o jornal na outra hoje é ter a Bíblia na mão e o TikTok na outra, e o YouTube na outra, e o Twitter na outra. E você tem que entender o que está acontecendo à sua volta para você ter uma resposta a essas demandas que acontecem hoje. Se nós não estivermos lá ocupando este espaço, quem estará é o TikTok transexual, é o comunista, é o cara antideus, é o ateu, que tá lá comentando as notícias, falando dos acontecimentos, entrando nas polêmicas, e a nossa juventude e quem vai consumir esse tipo de conteúdo só vai ter a posição e a opinião daqueles que são completamente anti-nós, né? Se nós não ocuparmos esses espaços, né, a gente deixa espaços vazios entregues a Satanás. Então isso me afeta um pouco mais quando há esse tipo de ruído de comunicação sobre o que a gente está fazendo, porque até é um abismo geracional, né? Me machuca ainda quando existem questões de bastidores. Então, o conflito direto é mais fácil de lidar. Quando eu descubro que o pastor fulano de tal falou tal coisa, a gente ir num grupo do WhatsApp, onde tem outros pastores, está aqui o print, né? Olha só o que ele falou e tal. E esse tipo de coisa que eu não só não tenho paciência para isso, que eu acho muito infantil, quanto ao tipo de coisa que me deixa muito triste, porque esse mundo de ministério pastoral também é um mundo de muita vaidade, né? Também é um mundo de muita oposição, também é um mundo de muitas opiniões, né? Das pessoas gostarem de dar opiniões acerca dos outros o tempo inteiro. Isso machuca um pouco, de verdade, quando pessoas que você conhece, que você dialoga e que na sua frente tratam de um bom jeito, chega em você prints constrangedores e opiniões esquisitas que são dadas em bastidores, e isso é uma coisa que muitas vezes afeta o psicológico. Mas não é tão comum, então é mais fácil de lidar porque não é tão comum. E eu peço para não me enviarem nada, eu prefiro ser enganado. Então. Achas? Deixa-me só contar uma história acerca deste aspecto. Até porque, apesar de eu e Iago somos amigos já aí perto de 10 anos. Só estivemos juntos em 2017 e agora o ano passado em 2022 e o ano passado, e agora, claro, em 2023 aqui em Portugal pela primeira vez, depois de termos sonhado tanto em trazer o Iago cá, finalmente aconteceu. 4 vezes, essa é a 4ª vez que estamos juntos. Pois, porque na primeira vez estivemos juntos em São Paulo, lá na Igreja Batista Reformada do pastor Regiani, e depois em Fortaleza. Mas o ano passado nós estivemos juntos numa altura em que um vídeo mais polémico do Iago estava a acontecer. Dias antes, acho eu. Então estávamos... Estou a ver assim nada de relevante que tenha acontecido no Brasil o ano passado. Foi um vídeo duro. Mas houve uma conversa muito interessante. E eu no carro íamos para a igreja do Ângelo Basso e da Carol, Igreja Convergência em Montemor, perto de 1 hora de São Paulo. E eu no carro, o Ângelo e o Iago. E íamos a conversar. E conversámos sobre isso. Eu também era o mais velho do grupo. E é um bocado a assumir o meu lugar paternalista de, por um lado, falar com o Iago, porque é um vídeo que eu acho que mexe num assunto delicado, que tinha a ver com gente muito respeitada no meio evangélico e casos de abuso em igrejas assim. E eu ia a conversar com o Iago, a ouvi-lo, a dar os meus conselhos. E a única coisa que eu vou dizer dessa conversa é que Iago, mas eu fico cansado de ter de te defender. Portanto, como quem diz, Iago, não te metas em tantas confusões, eu tenho amor por ti, sou mais velho e não gosto de ter de passar, não é ter de passar a vida, mas volta e meia ter de estar a dizer. Mas há aqui uma curiosidade que pode parecer brincadeira, mas não é, e eu estava a dizer isto ao Iago há 2 dias, quando estávamos a passear por Oeiras. A maior parte das pessoas esconde os seus pecados, não é? Com o Iago é o contrário. O Iago esconde as suas virtudes. Eu acho que é fácil a pessoa olhar para estes vídeos, porque como tu disseste bem, são estes vídeos que naturalmente vão além da bolha. Portanto, sim, uma coisa são os fãs do 2 Dedos Teologia
Isso é ótimo, mas outra coisa são os vídeos que o Iago faz e que ultrapassa os 100 mil visionamentos e que geralmente vão ser aqueles que são ouvidos muito além dos fãs do Iago. E, portanto, e tu sabes, até porque não és ingênuo em relação a isso, tens a noção que esses vídeos vão além dos fãs e são esses que vão marcar muito mais a tua imagem, porque, apesar de tudo, há muitos fãs do Dois Dedos de Teologia, mas o mundo tem mais pessoas que não são fãs dos Dois Dedos de Teologia do que especificamente aquelas. E tu sabes, me diz the message, e cada vez que mexes nesse meio e que há vídeos, são esses que te vão marcar. É óbvio que as pessoas vão fazer uma ideia genérica de quem o Iago é a partir dos vídeos mais vistos, mais polémicos. E essa é a ironia, é que a partir daí a imagem que se constrói do Iago é de facto, pode ser a de um Iago sensacionalista, à procura do assunto de choque, mas a pessoa quando conhece o Iago percebe que é o contrário, de facto, e é nesse sentido que ficamos até um pouco desapontados, porque ele é calmo, ele é até santo, ele fica quieto num canto a ler e nós pensamos, uau, este homem é santo e eu não sabia, se eu soubesse não tinha convidado. É o que está a acontecer aqui na viagem, percebes? Então, este é um dos aspectos que muitas vezes as pessoas não sabem. E só para terminar ainda há uma coisa interessante que é um elogio que é merecido. É um encorajamento para o Iago, porque de facto há um aspecto que, apesar de ser visível, as pessoas podem ouvir os sermões do Iago também. Eu ao longo dos anos fui ouvindo sermões do Iago, mas é verdade que só ouvi o primeiro sermão in loco agora quando estávamos lá em Montemor, e eu lembro de estar a comentar isto com a Ruth. O Iago é um grande pregador, e é um grande pregador que não corresponde em nada a essa imagem estereotipada da pessoa que anda à procura de confusão. É um pregador clássico até no sentido do desenvolvimento do argumento, irénico, pacífico. Portanto, isto só voltando àquele aspecto que o Iago estava a mencionar na conversa, de facto, o Iago pastor é uma abençoada desilusão, porque não corresponde ao clickbait que é aquilo que as pessoas esperam do Iago da internet, que claro, que é esse que é muito mais fácil chegar às pessoas. Eu espero que isto tenha encorajado. Sim. E achas que ainda vamos a tempo de fazer do Cavaco um youtuber? Não. O meu período curto de youtuber foi graças ao Iago. Eu tentei. Mas o Thiago tem um problema. O Thiago, ele odeia que as pessoas gostem das coisas. Então ele vai trabalhar muito para que ninguém goste dele. E provavelmente ele vai conseguir. Como que você consegue fazer? Então acho difícil. Quem me dera que eu fosse tão santo assim, não sou. Portanto, um 3D de é um teologia punk, ele é um punk. Tá fora O Thiago é claramente um punk. Então ele gosta da oposição. Olha, tocaste agora e já se falou de música acerca daqui, o Tiago grava discos há imensos anos. Há 30 também anos já que passei, eu gravo 30 coisa, anos. De ti eu também já vi raps e etc. Não sei se fazes mais alguma coisa na música. Não, filho. Qual é a importância da música na tua vida? Eu escuto música o tempo inteiro, mas o meu consumo de música é extremamente comercial, assim. Eu sou fã Perry. de algumas. Música pra mim é um grande entretenimento, então eu gosto de estar ouvindo música o tempo inteiro. E eu escuto de tudo que você imaginar. Tenho um gosto musical de um adolescente de 12 anos, assim. E eu vou de heavy metal com gutural e passo por um K-pop. Sabe? Eu vou de Megadeth a Blackpink. E é uma loucura, assim. Então, escuto Sami todo dia. Samuel Uri, eu escuto todo dia. Samuel Uri. E eu escuto o que você imaginar, é uma loucura, assim. Eu escuto muito. Eu gosto muito de música. Eu gosto de ouvir música, é muito bom. Às vezes eu me paro para, sabe, eu ainda tenho o hábito, um tanto perdido, de parar para ouvir música. Então eu não faço nada, eu não tô ouvindo música enquanto faço alguma coisa. Às vezes eu paro para ouvir aquela música, eu gosto muito. E eu gosto de escrever poesia. Eu sou um homem da palavra, então eu gosto de escrever letras. Mas eu tenho zero capacidade musical. Eu tô tentando aprender a tocar violão e tá muito difícil. Sabe? Mas desde quando é que zero capacidade musical é um impedimento ter uma carreira musical? Você tocou Parabéns Pra Você, pra sua filha, nem isso eu consigo. Sabe? Eu tô tentando. Eu aprendi 8 acordes. Eu não consigo trocá-los. Tô tentando, eu não consigo. É horrível. Eu demoro 15 minutos pra poder achar a nota. Tô tentando, mas tá muito difícil. Então, assim, eu sempre gostei de fazer poesia. Então, como eu gosto de poesias mais clássicas, com métrica e rima, são muito musicalizáveis. Então, eu tenho algumas músicas que outras pessoas colocaram melodia
porque eu escrevi a letra. Mas eu encontrei no rap a música de quem não sabe cantar. Porque, basicamente, eu tenho que falar com estilo. E eu posso falar muito no rap. Eu posso colocar muita letra, muito conteúdo. Eu posso brincar de formas que eu não consigo fazer numa música congregacional ou numa poesia. Então, uma vez eu fiz um poema. Houve umas polêmicas lá no Brasil sobre vida dupla, pessoas da justiça social que viviam uma vida de abuso sexual e gente que estava na pandemia dizendo não saiam de casa, fiquem em casa, jogando futebol escondido e coisas assim. E um dia eu pensando sobre a vida religiosa, sobre a vida dupla, né? De que não, a questão da vida dupla não é só uma questão do crente que é hipócrita, mas todo mundo é hipócrita de alguma forma. Quanto mais se vomita justiça, parece que mais você tem coisas a compensar dentro. E eu escrevi um poema chamado, acho que era o Poema da Vida Dupla, uma coisa assim. Gravei só a poesia, eu recitando a poesia, coloquei no YouTube, quase ninguém viu na época. E um rapper no Brasil viu e, cara, você manda muito bem, vamos fazer uma poesia junto e tal, um rap junto. Aí eu disse, cara, bora, vamos. E foi quando eu fiz meu primeiro rap junto com o Kamikan, o Mortis, né? Ele fez metade, eu fiz outra metade, gravei a minha parte sozinho em casa e tal. E depois a gente fez um outro chamado Voto, que era do período da eleição no Brasil, parecia guerra civil, assim. O pessoal do Bolsonaro, o pessoal do Lula, de outros políticos. E a Voto, né, era batendo em todos os políticos, né, mas dizendo que o nosso voto, né, era um voto com Deus de ser fiel ao Senhor e tal. Né, esse era o clickbait, né? É a declaração de voto, mas nosso voto é para com Deus, não é para com os outros. E talvez o português não perceba, mas há ali alguns trocadilhos com o nome de quase todos os candidatos da eleição naquele período, né? Quando eu cito Ciro, que é o Ciro da Bíblia, também tinha um Ciro que era candidato, né? Quando eu falo de um juiz, que tinha um que era juiz, que era candidato, tinha várias coisas que a gente coloca lá. E foi muito bem aceito esse segundo rap também, o pessoal gostou muito. A gente tá agora escrevendo um terceiro, já gravamos algumas partes desse terceiro, falta eu gravar minha parte, só que eu peguei dengue, aí não consegui gravar, mas quando eu voltar pro Brasil eu vou gravar a minha parte. Eu não vou dar o nome nem nada, que vai sair no álbum do Kami. Sou eu, o Kami e um terceiro rapper. Então, assim, pra mim é uma grande brincadeira. Pra mim é isso. É uma grande brincadeira, é uma oportunidade de expressar coisas que eu tenho pra dizer que ficam melhor nesse formato do que numa prosa. Eu gosto de poesia, então eu gosto de brincar com as palavras, assim, é uma coisa que eu acho muito legal. E pra mim é isso. É uma grande brincadeira em que eu me divirto com os amigos, falo coisas que eu acho que são importantes serem ditas. E é muito legal ter meu nome no Spotify como artista verificado, enquanto eu não sei tocar um violão. Uma das coisas que a gente faz, eu sei que o Joel se calhar queria fazer uma pergunta a seguir, mas eu até acho que tu foste respondendo, mas nós fazemos sempre sugestões daquilo que vamos vendo, ouvindo ou lendo. O que é que tens ouvido, o que é que tens lido, o que é que tens visto que pode valer a pena, ou gostaste? Tiago, no momento também. O que eu tenho lido, eu tô sempre lendo muita coisa por cima das outras, assim. Eu trouxe 3 livros pra ler na viagem, eu não consegui nem pegar em nenhum dos 3 ainda, né? Mas eu li, o último livro que eu li foi Ética da Esperança, do Arnaldo Poutilli, que é do Teologia da Esperança de quem? É no alemão? Como é que se chama? Alemão, Teologia, bota Ética da Esperança aí no Google aí. Isso é editado? Vai ser cortado esses momentos de Nada. pesca? Vai direto. Ética da Esperança, eu não lembro o autor, como é que pode? É um liberal alemão. É o Rahner, não é o Rahner? Não, Moltmann. É o Do Moltmann. Jürgen Moltmann. Moltmann. Eu li Ética da mas Esperança. bem disse alemão. Olha aí. Eu li Ética da Esperança do Moltmann. Os primeiros capítulos são interessantes, porque ele dá um pouco da base da ética cristológica que ele vai estabelecer, mas tudo depois ficou muito defasado. Ele tá, sei lá, sofrendo as dores da superpopulação, por exemplo, assim. E sobre a resposta cristã, o problema da superpopulação. Isso é muito fim dos anos 90, sabe? Ninguém mais é malthusiano, eu acho, essa altura do campeonato. Eu acho que já vencemos isso. Então, assim, é um livro um pouco defasado. Mas tens algum autor favorito, seja de ficção, seja de teologia? Autor favorito? Ou daqueles que... Meu autor favorito ainda é o D.A. Carson, que eu mais leio na vida. É o autor que mais influenciou minha teologia. Quem mais influenciou minha espiritualidade foi o John Piper e o Paul Washer. Mas quem mais influenciou minha teologia foi o D.A. Carson. Carson, de longe, é o erudito mais brilhante da nossa geração. Talvez o maior teólogo do Novo Testamento da história do mundo. Né? E eu sou muito devoto de São Carson.
Porque o método teológico dele, o modo, o trato dele com o texto, a complexificação dos assuntos, é o que mais me influencia no modo de ler e produzir teologia, não só para a internet, mas para a minha própria comunidade. O Carson é fora de série, fora de série. O que eu tenho ouvido, o álbum que eu mais tenho ouvido é Canções do Pós-Guerra, do Samuel Uria. Tenho ouvido muito, em looping, infinitamente, né? Para o desgosto de muitos fãs do Uria, eu acho que Fica Aquém é a melhor coisa que o Uria já escreveu. e eu sou, nossa, eu sou apaixonado, tenho ouvido muito. O que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido, o que eu tenho assistido. Puxa. Se quiseres ir pensando, o Tiago pode ir. A indicação eu não posso fazer, eu acho. Eu acho que o público religioso ficará. Em Portugal podes tudo. Pode em Portugal tudo. ninguém quer saber. Nós falamos tudo, desde filmes de terror até. Só existem 2 seriados que eu assisti 2 vezes na minha vida. Que foi Breaking Bad, porque obviamente é incomparável. Estás a ouvir, Tiago? Breaking Bad é Aquelas... o melhor seriado da história do mundo, que talvez só cismas. perca esse cargo para The Last of Us, mas ainda precisa se provar mais. Sério? Estavas aí tão bem. Mas Já estragou. Estavas aí Uma hora e bem, meia. estavas aí bem. The Last of Us é Boa. maravilhoso. Quem não Estavas acha aí. The Last of Us... The Last of Us é a melhor primeira temporada de tudo que já foi produzido na história da TV. Não. Ei, Simples bem, assim. É isso aí. É Temos melhor mais isto não quanto ser tempo? colocado no ar. Vamos. É melhor isto não ser colocado no ar. Sim. É melhor terminar aqui. Quem pensa diferente é herege. Mas o outro seriado que eu assisti 2 vezes na minha vida completo foi Fleabag. E Fleabag é muito pesado. É pesado. Não tem nudez, que eu tô de me consta, mas tem os assuntos são muito pesados. Eu desisti. Mas Fleabag tem a melhor história de amor É sério, não de cheguei lá. tudo que eu já vi na televisão. Que é na segunda temporada de Fleabag. Que pra mim Fleabag, o grande gênio de Fleabag tá na segunda temporada. Que é a paixão dela por um padre. E a história de amor dela com esse padre, de que eles se apaixonam, mas o padre é aqueles padres desbocados e que fala palavrão e bebe e coisas assim. Dá pra escrever um livro sobre isso. Assim. Será melhor que o crime do Padre Amaro? Ou... Com certeza, com certeza. Pra mim tem a melhor resposta para o Eu Te Amo da história do cinema e da televisão, assim. A segunda, pra mim, a melhor era Han Solo e Princesa Leia. Sei que você não é lá um grande fã de Star Wars, mas quando a Princesa Leia diz Eu Te Amo e o Han Solo responde I know e vai pra morrer, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu te amo e ele responde Eu sei. É muito Han Solo isso, tá? Mas Fleabag tem uma melhor. Que, em Portugal pode dar spoiler ou é crime também? Pode. Né? Aqui. Mas depois de Mesmo toda... episódio de Mas Fleabag. depois de toda a história de amor que se estabelece ali entre ela e o padre e tal, e estão na cena final de Fleabag, ela diz, eu te amo, e ele responde, vai passar? Assim, como a conclusão do que dá naquele arco, nossa, vale a pena demais, assim. E eu nunca consegui escrever um mundo cópia sobre Fleabag, que é o programa que eu faço analisando séries, porque eu acho que eu não consigo expressar o quanto aquilo é forte dentro daquilo que se estabelece ali. Porque é um padre que não é descrente, crê realmente em Deus, que tem uma ética altamente aquém daquilo que ele prega, mas que não está disposto, ainda assim, a largar a batina em nome de um amor arrebatador que o alcança. Então, quando ela declara, o primeiro vez, eu te amo, sabe? E ele olha com candura e diz, it will pass, né? Isso vai passar. Cara, é inacreditável, assim. É permanecer apegado à fagulha do que há da fé, mesmo quando você não é digno da sua fé, não é? Quando chega o momento da ruptura e ele não vai pra ruptura, não é? É muito legal. É o que eu reassisti recentemente. Bem, é melhor falar das coisas últimas, porque referências da vida toda não... Mas eu até fui verificar. É engraçado, tu disseste uma coisa com a qual eu me identifico totalmente, que é que ouves música como um rapaz de 12 anos. E eu acho que eu sou um rapaz de 12 anos em qualquer coisa em relação ao cinema. Porque... Não, isso é uma mentira. Não, deixa-me explicar. És um homem dos clássicos. Não, mas o ponto está aqui. Quando eu descubro alguma coisa, eu sou um apologeta daquela coisa, descobri isto, e então tenho assim fases de descoberta.
Sim, depois os meus gostos podem ser eventualmente mais clássicos ou menos, mas é verdade que reajo ainda como um adolescente quando descobre alguma coisa. Eu li agora 2 livros de um tipo que nunca tinha lido, que gostei muito, que é o Byung-Chul Han, que eu apanhei na Biblioteca de Oeiras e li A Sociedade do Cansaço. E ele, de uma perspectiva até meio pós-marxista, a dizer coisas parecidas com algumas das minhas obsessões. Uma das minhas obsessões últimas é, de facto, aliás, o próximo texto no Observador vai falar acerca disso. Nós somos criaturas negativas. Hoje que o mundo foi iluminado, o cristianismo precisa de ser negativo, porque o nosso excesso é de luz, não é de trevas. E, portanto, o nosso papel missionário hoje é levar trevas. Claro que isto também é muito influenciado pelo meu pai, o Kierkegaard, e pela minha mãe, a Flannery. Mas então, eu nem sei dizer o nome dele, portanto, o Byung-Chul Han diz isto. É assim que falamos em português brasileiro. Ele diz isso em relação à análise da sociedade, que o nosso excesso temos um excesso de positividade. O nosso problema é o excesso de positividade. E depois eu fui ler um outro livro acerca do conceito de beleza. Portanto, é uma maravilha, porque são livros curtíssimos, a pessoa lê em 2 horas. Cada livro é um capítulo. É uma maravilha e ele é muito bom. Então eu agora estou na fase de andar a falar a toda a gente dele. De música, eu ando a ouvir obsessivamente um artista que eu já ouvia no passado, mas não consegui entrar nele e agora entrei, que é o Ariel Pink, que é louco, é um homem louco. E que ando a ouvir obsessivamente isso. Cinema, a última descoberta tardia, o Tiago vai ralhar comigo, porque o Tiago é o grande defensor do cinema clássico, ao passo que eu sou um do New Hollywood, portanto eu gosto dos movie brats, a geração dos anos 70. Eu é década de 40 e 50. E o Tiago sim é o clássico, eu nesse aspecto já sou mais... mas de facto vi o Ozu, o Tokyo Story do Ozu. É um filme maravilhoso. No outro dia era a minha vez de escolher o filme à sexta-feira e é um filme maravilhoso. Portanto, e a pessoa pode ver no YouTube com aquelas cópias da Criterion. Só porque falaste em séries, eu acho que de facto a melhor série que anda aí ultimamente é o Succession. Hands down, eu acho que todo mundo está melhor. indicando essa série. O terceiro episódio, já viste? Não, Succession tem... O terceiro episódio, não, o e terceiro mesmo episódio último, desta última temporada. O desta semana é não encontrei nada que eu vou assistir. Não vi. O melhor não é o que o pessoal anda a dizer que é o melhor. Aí, pá, não, por acaso não, é o anterior. E ontem estava com o Sami, quando fomos almoçar, o Sami concordou comigo. É o anterior, não é esse. O anterior é muito bom. A cena do karaoke. Do karaoke. Não é essa cena. Eu quero assistir Succession. Eu quero assistir sem... Eu não tenho nem spoiler de nada, então... Pronto, só... Há uma que eu fui ouvir por influência de alguns comentários que estou a achar alguma graça, apesar de ter uma estética que não me agrada muito, que é o Beef. A rixa. E que ainda por cima tem, eu só vou no 3º ou 4º episódio, mas tem cenas numa igreja evangélica coreana. e tem, até por isso acaba por... E tu a achar graça. Tem uma estética com a qual tem mais problemas que o White Lotus já tinha, que é uma estética agora mais humor cínico, mas in your face, assim, mais violento, mais... que eu não gosto assim tanto, mas as personagens, o que está a acontecer com as personagens, acho especialmente habilidoso. Mas a mais fina verdade é que eu ainda sinto saudade de Walter White. Isso é verdade. Também. Grande som. Sinto saudades. O The Bear, para mim, o do último ano, não sei se vocês já viram The Bear, que é de um chefe de Falaram cozinha. muito bem também, ainda não consegui ver. Para mim é de longe a melhor série que eu vi. Ainda por cima episódios agora vai 30 e poucos minutos. Vai voltar a Black Mirror. Black Mirror também é E assim, o Black Mirror tem sido desequilibrado. Não, mas sempre foi desequilibrado. Há episódios incríveis e tem outros. Não, mas Black Mirror sempre foi desequilibrado. Sempre foi. Você pega a primeira temporada, você tem um episódio perfeito, que é o National Anthem, que pra mim é o episódio perfeito, do porco. O famoso episódio do porco. É maravilhoso. É a melhor porta de entrada ao mundo Black Mirror. Você tem acho que o próximo é o 5 Million Merits, que o episódio é razoável. O quê? É o da rapariga que passa a vir. Rapariga. Sim. É o cara da bicicleta. Da moça. O Sol do Brasil vai ouvir rapariga e vai. Deixa eu só aproveitar este podcast para dizer.
meus irmãos brasileiros, vocês precisam de saber isto em primeira mão. Rapariga, em português, Todo é mundo o sabe disso. feminino de rapaz. Não sabe, não. Sabe, Não todo sabe, sabe. não. Só Que na tão te nossa zoando. igreja há muita gente a ouvir isto pela primeira vez. Rapariga é o feminino. Estão te zoando. Rapariga é o feminino de rapaz. Eu sei que isto é um grande choque para vocês ouvirem isto pela primeira vez, mas podem confiar. Muito bem, olha, estamos a chegar à nossa hora. Nós vamos terminar aqui com algumas perguntas para os dois que têm que responder em 15 segundos ou menos. A maior parte delas é, aliás, quase todas, é escolha Isto é múltipla, possível? não é? Isto é possível? Portanto, Responder em 15 é só segundos? É como uma das opções. é da opção, portanto, é responder. Ok. Portanto, começa o Iago e depois tu. Tem que ser rápido, ok? Eu digo uma, dizes outra. Vamos a isto. Picanha ou maminha? Picanha. Picanha. Esta não tem opção. Melhor cidade do Brasil. Difícil, hein? Bora. Curitiba. Vou dar a clichê, mas porque de facto o Rio é maravilhoso. Lutero ou Calvino? Eu respondo. Apesar de eu ser um calvinista, o meu amor por Lutero é muito maior. Está a contar. Difícil. Não sei. Vai. Empate. Eu vou empatar os dois. Vai, chegas ao céu, qual é que vais, depois de Jesus, qual é que vais falar primeiro? Calvino. Tenho mais intimidade com a literatura dele. Mas... Praia ou piscina? Ouve lá, man. Ouve lá. É óbvio que é praia. Piscina. É óbvio. Piscina. Este Epa. podcast não vai para lá. Eu tenho um problema com a areia. Pela areada toda dentro da minha calça. Esta até acabaste por já dizer, mas pré, pós ou amilenista? Sou um pouco convicto. Eu não tenho uma convicção final. Eu gosto da mania que os amilenistas têm. E, portanto, esse excesso de Não, mas grávidas, eu amilenismo não. gosto. Amilenismo é onde eu estou mais distante. Do amilenismo? É. Mas eu gosto da mania dos Sou um amilenistas. milenarista Mas eu não literal, tenho, razoavelmente convicto. mas eu não tenho uma... Eu hoje em dia até acho graça aos pré-milenistas a posição. Eu hoje em dia, só para irritar os calvinistas, eu gostava de ter a posição mesmo left behind. Não tenho, mas gostava de ter, porque me irrita. Porque é um punk. Ele gosta de ser da minoria. Funk brasileiro ou música sertaneja? Um tiro na cabeça. Aí a música sertaneja, há uma coisa muito boa na música sertaneja. Diante do trono ou comunidade evangélica da Zona Sul? Nossa, Bora. eu não escuto muito nenhum dos dois. Escolhe. Eu não sei, eu acho que eu nunca ouvi Comunidade Evangélica do Sul. Eu nunca ouvi Eu falar. acho que eu nunca Rompendo em ouvi. fé, não? Essa música é muito boa. É boa. Eu não sabia que era dele. Muito boa. Rompendo em fé. O Tiago É é a pior sempre quem canção que escolhe a nossa música já foi final. escrita por crentes evangélicos. Rompendo em fé. É muito boa essa Tu música. Não gostas Rompendo em do- Fé. Só tem Rompendo aquela em fé. coisa boa que é rompendo em fé. Essa música. Tem uma inflexão no acorde que eu acho com uma certa graça, mas essa música é horrorosa. Minha vida. Tu não sabes quais são as músicas que a gente escolhe para o final do podcast? É muito Conheces legal essa todas, música, cara. Tiago, o Falqueiros. Com ousadia vou Viver mover, o so- mover, mover né, no viver não, né? sobrenatural. Mover o Chica do Natural. ouvido, vê lá se não sabes toda. Mas sabe qual é uma coisa estranha que a gente tem no Brasil? A gente muda a letra das músicas. Aqui também. Então eu nunca ouvi como vou mover o sobrenatural. Mas Em é todo assim, culto que eu já cantei essa música, era eu vou viver no sobrenatural. Não é vou mover, com Eu ousadia conheço como vou mover, mas mover não no sei. sobrenatural. Mover eu acho complicado, realmente. É que parece Bem- quase a cena do Tem que ir ouvir o Minority Então, já passou 15 Report, quando ele segundos, vamos lá, está... próxima. Estamos explicando demais. Ricardo Gondim ou Caio Fábio Júnior? Não, aí é loucura. Aí não tem como não. Aí não dá. Aí é sertanejo de funk, entendeu? Aí não dá. Aí é melhor morrer queimado. Tem a posição morrer queimado? Não. Pode ser morrer queimado. Tolkien ou Tiago Cavaco? Quem? Tolkien ou Tiago Tiago Cavaco? Cavaco. Que livros Tiago Cavaco. preferes? Que livros preferes? Tiago Cavaco. Tolkien morreu, tá nem aí. Tá nem aí E pra tu, mim. Tiago, que livros preferes? O Tolkien ou o Tiago Cavaco? Não, Tiago Cavaco sempre pestanejar. Bolsonaro ou Lula? Diga com ousadia, eu vou
Natal.